Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Harry Potter, Professor de Runas. Capítulo 511. Um destino cada vez mais urgente. Crianças, está ficando tarde, então vão para a cama cedo. Senhora Weasley ficou no meio da sala e comandou as crianças. Tia Molly, Neville perguntou em voz baixa quando minha mãe e meu pai vão voltar? Não se preocupe, eles estão no turno da noite, então podem ter ficado na casa segura perto deles para descansar, já que está ficando tarde. O tom da senhora Weasley suavizou-se imediatamente. Neville assentiu silenciosamente e seguiu Harry e o resto deles escada acima. A lua brilhante lançava um brilho prateado sobre as árvores e arbustos profundos e densos, lançando uma sombra grande e misteriosa no chão que se estendia sobre as altas e bem cuidadas cercas vivas. Uma mansão muito decente surgiu na escuridão, é a mansão Malfoy. Um farfalhar reverberou no ar. É o pavão que Malfoy mantém. Uma voz profunda e firme disse. Ele olhou ao redor alertamente das sombras e imediatamente localizou a fonte do som, um pavão branco caminhando graciosamente no topo de uma cerca viva. O bruxo olhou para o pavão por um momento e baixou a guarda para falar em voz baixa com sua esposa. Estamos observando há vários dias e meu instinto me diz que podemos ganhar alguma coisa hoje. Alice olhou para uma passagem estreita, escavada no centro da sebe, no final da qual havia 2 imponentes portões de ferro forjado. Uma névoa fina permeava a floresta e se espalhava por toda a área de forma agradável, mas quando se combinava com a brisa fresca da noite, tornava-se menos agradável. Eu me pergunto o que nosso filho está fazendo agora? Ela perguntou suavemente. Deveria estar dormindo a esta hora. Frank disse suavemente enquanto segurava a mão um tanto fria de Alice. Naquele momento, o ar girou e com um baque suave, 2 figuras apareceram abruptamente. Um deles está vestido com uma longa capa preta e usa um capuz que cobre todo o rosto, parecendo excessivamente cauteloso. A outra é totalmente oposta a ele. A bruxa esbelta também usa capuz, mas assim que apareceu, ela o tirou impacientemente, jogou casualmente os cabelos cacheados e examinou os arredores. Coloque o capuz de volta. O homem gritou com seu companheiro. Bellatrix grunhiu. Desde quando você ficou tão tímido, Lucius? Esta é a sua porta. Claro, não há problema em ser visto se estiver sozinho e não serei tão cauteloso. Lucius disse, suprimindo sua irritação interior, mas se alguém me encontrar saindo com um fugitivo que escapou de Azkaban, então eu... De repente ele parou de falar. Bellatrix segurou a varinha na mão e apontou para ele com um sorriso de escárnio. Eu gostaria de poder mostrar a Narcissa como você foi intimidada na reunião na frente de Nosso Senhor. Ela zombou. Não se preocupe, só ficarei na sua casa por alguns dias, depois irei lidar com aqueles gigantes fedorentos. Ou, você é avesso a estar ao lado de Nosso Senhor e planeja participar de um acampamento diferente? Você recebeu ordens de apoiar os irmãos Carroll, enquanto eu recebi ordens de me infiltrar no Ministério da Magia. Lucius disse impaciente, então não me diga para fazer isso ou aquilo porque não vou enlouquecer como vocês. Bellatrix caminha em direção ao portão de ferro forjado, sua capa solta arrastada pelo chão. Uma luz verde piscou brevemente e o pavão branco que acabava de passear pela cerca viva caiu, perdendo o fôlego de vida. Coisa barulhenta. Ela disse com desdém. Bellatrix. Lucius gritou estridentemente. Mas a figura dela havia desaparecido através do portão de ferro forjado, como se o portão nem existisse. Lucius parou onde estava ofegante. Depois de um longo tempo, ele entrou e o silêncio voltou novamente ao ambiente. Frank olhou preocupado para sua esposa, os punhos cerrados com força, os dentes cerrados e rangendo. Aquela demônio. Ela tirou 12 anos do nosso melhor tempo. Alice choramingou apoiando-se no ombro do marido. Alice, deixe ela se divertir um pouco mais. Eu prometo a você, ela e seus ajudantes vão pagar por isso. Frank disse em um tom gelado enquanto passava os braços em volta de sua esposa e olhava para o portão de ferro forjado à sombra. Na manhã seguinte, Harry observou Sirius tomar seu café da manhã apressadamente e se preparar para ir trabalhar com o Sr. Weasley, Guy Percy e Penélope. Então ele conteve o que queria perguntar. Parecia que fazia todo sentido que a cicatriz em sua cabeça de repente tivesse se tornado agradável depois de torturá-lo por vários anos. Mas mesmo que Harry pensasse de joelhos, ele sabia que Voldemort não seria caridoso o suficiente para passar conhecimento para ele através da cicatriz. Uma razão pouco convincente é que Voldemort não sabia disso. Tudo foi feito passivamente. Mas por que isso não aconteceu antes? Ou melhor, quando isso começou a acontecer? Harry se lembrou daquele beijo repentino e seu rosto ficou vermelho como uma beterraba. Depois de alguns segundos, ele balançou a cabeça com força para se livrar dos pensamentos confusos. Voltando ao assunto foi quando ele viu a ilusão de Voldemort no Ministério da Magia. Molly, Alastor pode vir mais tarde. Ele estava no turno da noite ontem à noite. Sr. Weasley avisou. Entendi, vou cozinhar mais e guardar um pouco de refeição para ele. Senhora Weasley disse. Logo todos ficaram em fila, até Fred e George foram embora. O professor, você não vai para a empresa? Harry olhou para Félix. Bem, vou ficar para trás, disse Félix. A empresa está focada na queda do ladrão agora, e ontem terminei de resolver os princípios envolvidos nisso para eles. Por que há algo errado? Harry assentiu hesitantemente. Na verdade, ele preferiu pedir conselhos a Sirius, mas agora lhe ocorreu que o professor seria um candidato mais adequado.
O professor sabia que ele estava sofrendo por causa da cicatriz e lhe ensinou oclumência para isso, e agora que os sintomas da cicatriz mudaram, talvez isso esteja dentro das expectativas do professor? Além disso, ele poderia aproveitar para perguntar sobre a maldição da morte. O professor é bastante habilidoso quando se trata dessa magia. Félix fez uma cama simples no escritório do terceiro andar, e quando Harry entrou, antes que pudesse vê-la, Félix estendeu a mão e encolheu a cama de viagem até o tamanho de uma caixa de fósforos e enfiou-a no ringue. O estudo da família Black tem um duplo propósito: estudar e receber convidados ilustres. Portanto, além da longa escrivaninha e das 3 estantes repletas de livros, há também um pequeno sofá e uma mesinha de centro de madeira colocados no canto do escritório. A mesa de centro de madeira maciça tinha uma borda de linho que parecia ter sido remodelada a partir de um tronco de árvore gigante. Estas são criaturas mágicas? Harry olhou com grande interesse para vários desenhos dinâmicos na mesa de centro, com várias formas de criaturas delineadas em tinta verde escura, nas quais ele conseguia nomear muitas delas. Sim, Félix não deu mais detalhes. Os papéis de desenho se agruparam automaticamente e voaram para seu anel. Harry adivinhou que talvez esses sejam os materiais que o professor preparou para uma história em quadrinhos sobre criaturas mágicas, mas parecia improvável por causa da tensão recente. Embora ele nunca pudesse ter adivinhado que Félix está tentando estruturar o talento mágico de cada criatura mágica para estudar como combiná-los e usá-los. Este é considerado um dos ganhos de Félix após refletir sobre sua batalha com Voldemort. Naquela batalha, ele não se transformou pessoalmente em um Okami, principalmente porque sentiu que era muito perigoso, já que mesmo as criaturas mágicas não têm uma ligeira vantagem contra a maldição da morte de Voldemort, mas mais tarde ele percebeu que existem tremendos tesouros escondidos neles, porque Félix de repente descobriu que Voldemort não parece entender o estado de transformação dele e de Dumbledore. Pelo menos Voldemort descreveu este reino usando as palavras transformação do corpo, que é claramente o caminho de Salazar Slytherin. Félix então julgou que embora o corpo de Voldemort possa ter passado por múltiplas transformações e alterações para torná-lo mais adaptável à magia negra, e sua maldição de morte única provavelmente derivou dela. Mas Voldemort não deveria ser capaz de se transformar em uma criatura mágica, porque sua transformação é artificial. Se ele planejasse com inteligência suficiente, essa falha no conhecimento poderia se tornar o gatilho da morte de Voldemort. Professor, quando você aprendeu a maldição da morte? Harry decidiu começar com uma pequena pergunta, mas o professor App foi muito perspicaz e apenas olhou para ele e disse meio brincando: "O quê? Você quer aprender essa maldição também? Você certamente ganhou muita coragem. Não é que eu queira aprender, de repente eu sei." Harry gaguejou por um tempo, mas eventualmente confessou. Félix olhou para ele com uma expressão estranha. Será porque Harry o viu usar a maldição da morte algumas vezes, que ele está tentando aprender? Ele se sentiu muito mal. Ele não está ensinando coisas ruins para as crianças, né? Mas quando Harry descreveu sua experiência nos últimos 2 dias, a expressão de Félix tornou-se solene. Isso é muito mais sério do que ele esperava que fosse, que Harry está desesperado por vingança e tentou aprender a maldição imperdoável em particular. Venha comigo, ele disse em uma voz profunda. Ele levou Harry para a mini-sala de treinamento no 5º andar. Use a maldição da morte para dar uma olhada. Harry obedeceu e uma luz verde voou da ponta de sua varinha. Os 2 homens franziram a testa ao mesmo tempo. Harry sentiu que a maldição que lançou hoje era muito menos poderosa. Félix, por outro lado, viu um toque de familiaridade na maneira como lançou a maldição, o que implicava que o que Harry havia dito antes era verdade. E ele sabia mais coisas, como o corpo de Harry escondendo um pedaço da alma de Voldemort. Então de onde veio o conhecimento de Harry? Foi pessoalmente de Voldemort, ou daquele pedaço de fragmento de alma? Você ouviu algum barulho estranho em sua cabeça quando acordou outra noite, certo? Félix pediu confirmação. Sim, mas logo desapareceu. Harry respondeu nervoso. Félix ficou em silêncio e observou Harry atentamente através de sua perspectiva mágica, na qual ele havia conseguido espionar uma pitada de magia maligna quando as defesas da mente de Harry estavam no seu ponto mais fraco. E isso foi no último ano letivo, mas agora ele hesitou em tentar o seu. Mão nisso. Se suas suspeitas estiverem corretas, Harry inadvertidamente estimulou o fragmento de alma adormecido em sua mente, e sua estimulação pode levar a consequências extremamente sérias se isso continuar. Vou te dizer uma coisa, disse Félix após um momento de consideração. Experimente as outras 2 maldições, a maldição Cruciatus e a maldição Imperius, e lance-a sobre mim. Olhando para a expressão atordoada de Harry, ele riu. Eu posso lidar com essas 2 maldições, então não se preocupe em me machucar. Harry acenou com a varinha apreensivo, tanto com a expectativa de que a maldição teria sucesso quanto com a esperança de que não. Em seu humor angustiado, ele falhou justificadamente, e Harry olhou para o professor. Prossiga. Félix disse calmamente. Harry recitou a maldição rigidamente, e mesmo depois de 1 hora, ele não conseguiu. Você terá que reunir alguma determinação e intenção para fazer isso. Recitando a maldição imperdoável em seu rosto, professor? Eu não posso fazer isso. Harry murmurou em voz baixa. Ele então viu Voldemort parado na sua frente, com seus olhos escarlates fixos nele, o que o assustou. Prossiga. Voldemort disse. Desta vez Harry rapidamente encontrou sua forma, apesar de não saber nada além do encantamento, apesar de ninguém ter lhe ensinado, e apesar do fato de que, não importa, o que importa é que ele conseguiu lançar isto. Harry parecia perplexo e chocado por ter dominado todas as 3 maldições imperdoáveis de uma só vez. Como isso aconteceu? Por outro lado, Félix mergulhou em pensamentos profundos. Professor? Harry questionou inquieto. É bem provável. Félix murmurou algo. Antes de se dirigir a ele, você não precisa se preocupar muito. Pela sua descrição, a oclumência ainda é eficaz. Então você não deve parar de treinar nessa área.
vou contar Dumbledore sobre sua situação, talvez ele consiga discernir alguma coisa. A resposta de Dumbledore é mais rápida do que ele esperava. Quase assim que recebeu a mensagem, ele apareceu imediatamente. Ele questionou Harry detalhadamente sobre suas emoções e finalmente pediu as duas memórias de Harry: o avistamento de Voldemort nos corredores do Ministério da Magia e a memória de seu primeiro lançamento da Maldição da Morte. Então Harry foi dispensado de lá, e apenas 2 deles permaneceram na mini-sala de treinamento do 5º andar. Albus, você acha que Félix falou hesitante? Não tenho certeza. Dumbledore balançou a cabeça. Talvez seja apenas uma pura coincidência. Posso encontrar mais de uma explicação plausível. Como a herança da família Potter é antiga e Harry pode ter herdado o dom. Ou talvez Voldemort transferiu parte de seu conhecimento e experiência para Harry naquela época, o que resultou em sua mudança agora. Mas então ele disse com uma expressão séria, também pode ser a influência da própria Horcrux. Já negligenciamos a questão, isto é, Voldemort ressuscitou com a ajuda do poder de quais Horcruxes? Com a ajuda de quais Horcruxes? Naturalmente, hein? Félix ponderou o significado dessas palavras. Teoricamente, o mago exigiria apenas uma Horcrux, que poderia servir como ponto de ancoragem para o mundo real após a morte do mago, permitindo que a alma do mago residisse na Terra. No entanto, a insanidade de Voldemort o fez criar múltiplas Horcruxes, o que levanta uma questão. Qual Horcrux realmente desempenhou seu papel quando ele morreu? Você sabe, o próprio Harry também é uma Horcrux, então ele também tem o papel de ajudar Voldemort, para evitar que sua alma desapareça. Claro, Harry não é considerado uma Horcrux perfeita, ou melhor, não foi feito intencionalmente por Voldemort para ser uma. A possibilidade de usar Harry para evitar que a alma de Voldemort desapareça não é inexistente, mas também é minúscula, se comparada às outras Horcruxes perfeitas que ele tem por aí. Mas o problema é que muito antes da ressurreição de Voldemort, suas Horcruxes foram destruídas uma por uma. O diário é o primeiro. O diadema foi o próximo, seguido pelo medalhão e pela grande cobra que seguia Voldemort, perfazendo um total de 4 Horcruxes antes e depois. Espere um minuto. O medalhão foi destruído? Félix pediu confirmação. Quando ele passou o medalhão da Sonserina para Dumbledore, o medalhão estava perfeitamente intacto naquela época. Eu guardei para mais tarde. Originalmente eu estava planejando analisar aquela Horcrux. Dumbledore gentilmente balançou a cabeça. Embora eu tenha encontrado outra Horcrux, um anel passado de geração em geração pela linha materna de Voldemort. Voldemort o encantou com uma maldição cruel, e quase fui vítima disso, mas graças ao aviso emitido pelo seu amuleto. Então, Félix acenou com a cabeça. Ainda são 4 itens, apenas a ordem de destruição mudou para o diário, o diadema, a cobra grande e o anel. E Dumbledore ainda possui um medalhão Horcrux intacto em suas mãos. São 5, contando Harry são 6. Se Voldemort quiser manter pelo menos um pingo de sanidade, o máximo que ele pode fazer é dividir sua alma em 9 pedaços. Pessoalmente estou inclinado para o número 7. Dumbledore assentiu levemente. Tem uma pequena pista, embora não tenha evidências concretas ainda. Você precisa de ajuda? Félix perguntou. Ah, eu posso lidar com isso, com Harry me ajudando. Se a equipe persuasiva se tornar demais, isso pode assustar meu velho amigo. Dumbledore disse em tom jovial. Félix continuou a contemplar. Se a primeira Horcrux em funcionamento anteriormente fosse o diário, então quando o diário fosse destruído, uma nova Horcrux certamente começaria a funcionar, como o diadema. E quando o diadema foi destruído, foi a vez daquela cobra e do anel, e agora ele possivelmente foi transferido para o medalhão ou outra Horcrux desconhecida. Mas a situação acima é a ideal. E se em algum momento do meio Harry, o semi-Horcrux, se envolvesse? Deve haver uma conexão entre a alma dividida e a alma principal. Então quando essa conexão se tornaria mais forte? Claro, é quando a Horcrux que mantém a alma principal começa a funcionar. Isso também explica a frequência crescente de dores na cicatriz antes de Harry aprender a oclumência. Porque ele, o Horcrux, começou a funcionar. Alvo, você acha que o pedaço do fragmento de alma no corpo de Harry vai se recuperar novamente? Esta é a maior preocupação de Félix. Improvável. Dumbledore balançou a cabeça. O papel da Horcrux sempre será o de reviver a alma principal, sem mencionar que um fragmento não pode fazer muita coisa. Mas ninguém sabe as consequências de transformar uma pessoa viva em um Horcrux, nem mesmo o próprio Voldemort saberá. A Horcrux tem características extremamente fortes por si só, como sua indestrutibilidade, mas essas características não se refletem em Harry. Tudo isso indica que a Horcrux viva é única. Dumbledore ficou em silêncio por um momento. Estou preocupado que Harry esteja digerindo a Horcrux, ou melhor, se fundindo com o fragmento da alma de Voldemort. Félix ergueu os olhos em estado de choque, mas teve que admitir que essa possibilidade existia e começou a pensar em uma contramedida. A oclumência pode fornecer assistência para este problema. Isso mesmo. Dumbledore assentiu gentilmente. E a outra coisa é, os olhos azuis de Félix começaram a brilhar. Não podemos esperar 10 anos. Não, Harry não pode esperar tanto tempo. Voldemort deve ser resolvido dentro de 1 ano ou 2, para isso problema. Quanto mais cedo pudermos lidar com isso, melhor será Harry. O que é precisamente a coisa mais difícil de fazer. Dumbledore disse calmamente. Capítulo 512 Dilema da Sociedade Rúnica e da Profecia. Félix trocou mais algumas informações e pontos de vista com Dumbledore. Além dos últimos 2 dias as coisas se desenvolveram relativamente agrupadas. Outras vezes a professora Amy McGonagall ou a senhora Weasley organizarão as informações de cada reunião da Ordem da Fênix e as darão a Dumbledore. Então, mesmo que Dumbledore não venha com frequência, ele sabe tudo aqui, então pode cuidar de outros assuntos sem se preocupar. Nas palavras dele, quando você está conversando com um troll, você sempre precisa ser paciente. Você também conhece a linguagem dos trolls? Félix mostrou uma expressão estranha. Então, qual é o significado desta frase?
Ele soltou uma sílaba que soou como um bufo e um suspiro. Dumbledore lançou-lhe um olhar de reprovação. Bem, suponho que não foi nada bom, como eu suspeitava. Félix disse, sussurrando algumas palavras em sua própria defesa. Todas as palavras dos trolls soam como maldições, e eu realmente não as entendo. Então não tive culpa por espancar aqueles trolls da montanha naquela época? Félix, eu pessoalmente sugiro que é melhor você não discutir esse assunto com os bruxos noruegueses. Eles gostam muito de criaturas simplórias como os trolls. Acho que talvez porque eles tenham uma estética áspera e selvagem? Dumbledore disse incerto. Eles até escolheram o troll como mascote da seleção nacional de quadribol. Nossa, o que eles vão fazer com toneladas de meleca? Esse é o verdadeiro desafio. A coisa toda do bode chamou sua atenção, no entanto. Vou ficar de olho nisso. Seria melhor encontrar uma chance de falar com Amélia. Dumbledore disse com um leve aceno de cabeça e um sorriso no rosto. Tornou-se mais fácil lidar com o ministro sem ter que se preocupar com o ego frágil do outro lado. Bem, na verdade é um pouco cruel dizer isso, mas acho que Cornelius a posição atual é claramente mais adequada para ele. Sim, estamos nos esgotando enquanto ele come e bebe em vários países europeus. Félix disse, espero que ele não esteja gordo quando voltar, isso causaria indignação pública. As conversas com Dumbledore são sempre interessantes. Se a segurança de Harry não estivesse em jogo, ele teria alegremente trocado mais algumas palavras com o velho sobre a força de Voldemort. Mas é claramente evidente que Dumbledore está realmente muito ocupado e acabou saindo com pressa. Félix chegou à sede da Filterwood Company com a barriga cheia de pensamentos. Em relação aos fragmentos de alma no corpo de Harry, ele e Dumbledore temporariamente não tiveram nenhuma boa solução. Então eles só podem colocar seus pensamentos em Voldemort. O motivo é que ele está muito ativo. Não, está reacendido. Como uma pessoa viva, ele é mais carregado emocionalmente do que o período da alma residual, especialmente devido à frustração recente. Ele não consegue dormir à noite e infelizmente Harry, como Sr. Crux, tornou-se um receptor de emoções em tamanho real, e de vez em quando ele era afetado pela excitação emocional de Voldemort. Esta excitação, por sua vez, estimulará os fragmentos instáveis da alma, como carregar a caixa de Pandora. Quem sabe o que acontecerá após a abertura? A oclumência, na melhor das hipóteses, pode atrasar o impacto, mas a bomba relógio ainda está lá. Se Voldemort descobrisse, certamente pagaria o preço suficiente para detonar a bomba. Félix ponderou em seu coração enquanto subia as escadas que subiam. Por se tratar de um período especial, o Salão do Castelo da Espada está temporariamente fechado ao público. Cada funcionário tem em mãos um amuleto especial, como forma de identificação. Mas este método é apenas temporário. O que é realmente útil ainda é a queda do ladrão que está sendo estudada. Na verdade, existe outro método. É uma varredura periódica com magia da sala de pensamento. Mas por um lado, a realidade da situação não permite, pois é impossível que Félix fique permanentemente estacionado na empresa. Por outro lado, os bruxos em geral ainda têm escrúpulos e preconceitos contra a magia da memória. Por isso Félix não quer causar instabilidade interna, especialmente quando Voldemort está bisbilhotando. Então ele optou por usá-lo ocasionalmente, secretamente, sem contar a ninguém. Aproveitando a oportunidade, quando ele fala sobre o problema e demonstra a magia da sala de pensamento será usada e retraída em segundos, após se certificar de que está tudo bem no geral. Talvez criar um artefato rúnico ajude? Também será legal guardar a porta com um golem, certo? Mas Félix finalmente desistiu da ideia. Os golems, na melhor das hipóteses, podem ser usados como um dos meios de defesa do Castelo da Espada, e se outras funções forem dadas, isso exigirá algum grau de cuidado. Além disso, a situação não é crítica a esse ponto, ele poderia esperar um pouco mais para que a estrutura de queda do ladrão fosse finalizada. Professor App. Quando Félix chegou ao quinto andar, Clum estava do lado de fora de seu escritório, esperando ansiosamente. O que está acontecendo? Ele se abaixou quando viu Clum correndo em sua direção e tentando puxá-lo. Opa, na verdade, disse ela com vergonha, é meu avô. Aquele velho teimoso? A mente de Félix girava pensando se ele havia prometido algo a ele ou não. Ele me pediu para perguntar quando você estaria livre para vir para a Sociedade das Runas Antigas. Clum sussurrou, e ele disse que você sabia do que se tratava. Isso existe, disse Félix pensativo, mas certamente não posso fazer uma viagem recentemente. Primeiro tenho que ficar de olho no progresso da queda do ladrão e, a propósito, fortalecer o sistema de defesa da Espada Castelo. Vamos fazer isso. Pode avisar ao Sr. Vera que estarei lá antes do início deste ano letivo. Isso é bom. Clum deu um suspiro perceptível de alívio. O Sr. Vera está livre atualmente? Ele perguntou casualmente. Ele é, disse Clum com um olhar um pouco estranho, enquanto empurrava os óculos grandes e grossos na ponta do nariz, originalmente bastante livre, mas depois de assumir o cargo de presidente há meio mês, ele começou a ficar ocupado. Ele se tornou presidente da antiga Sociedade Rúnica agora? Félix perguntou com alguma surpresa. Isso mesmo, o avô está suspirando muito ultimamente. Acho que a Sociedade das Runas Antigas em breve estará fora do mercado. Clum disse muito antipática, olhou em volta por um momento e se aproximou para sussurrar. Professor, sugiro recrutar todos eles. Félix pigarreou. O que faz você pensar assim? Suponho que o Sr. Vera não deixaria isso acontecer. Bem, disse Clum com desinteresse, eu ouvi algumas vezes que muitas pessoas deixaram a sociedade recentemente por vários motivos. Desde o Ministério da Magia emitindo avisos de guerra, até o novo tipo de runas que estão ganhando popularidade. Todo mundo diz que o professor inaugurou uma nova era de runas. Não há necessidade de tal exagero. Se o avô não tivesse insinuado que iria absorver a essência das novas runas, ainda mais pessoas teriam partido. Clum falou com convicção, revelando o dilema da Sociedade das Runas Antigas sem qualquer fardo psicológico. Ele na verdade não pode deixar seu orgulho cair. Então, professor, contanto que você faça uma viagem, ele definitivamente se comprometerá em pouco tempo.
Finalmente Félix prometeu que definitivamente iria para lá em um futuro próximo, e embora as pessoas da Unseen Rune Society sejam especializadas principalmente em runas translacionais, há pelo menos alguma base e a possibilidade de cooperação. Além disso, eles têm apenas alguns anos para se adaptar porque em alguns anos, haverá graduados suficientes em Hogwarts para tornar a Sociedade das Runas Antigas completamente irrelevante. Do outro lado, o Hospital Centemungus para Doenças e Lesões Mágicas. Sirius e a Sra. Bones tinham acabado de sair da enfermaria da Unidade de Lesões Mágicas. Foi o Sr. App quem pediu para você passar aquele amuleto? Sra. Bones perguntou. Sim, por quê? Sirius perguntou. Nada, apenas pensei que a Ordem de Merlin de primeira classe vale cada knut que foi dado. Sra. Bones disse com um sorriso. Félix acha que o motivo do ferimento de Bode pode ter algo a ver com Voldemort, que tentou usar a posição de Bode para obter algo do Departamento de Mistérios. E embora tenha falhado agora, Félix está preocupado que Voldemort o silencie. Sirius explicou. É por isso que deixei 2 Hit Wizards para trás, e posso adivinhar o que Voldemort queria. A Sra. Bones disse, e então sua expressão ficou séria. Sirius, marque uma reunião com o diretor Dumbledore para mim. Quero discutir uma profecia com ele. Não, 2. Capítulo 513 Foto Mágica. Antiga Mansão Black, Sala de Jantar. Alastor, Sra. Weasley disse, saindo da cozinha lá embaixo com uma salada de legumes e um prato de coxas de frango, eu fiz com as sobras. A sopa de legumes não está tão fresca quanto ontem à noite. É bom o suficiente. Moody disse calmamente, os olhos azuis mágicos encararam a salada por um momento antes de ele dar uma grande mordida. Ah, a propósito, ele olhou para Neville. Frank e Alice estarão de volta por volta do meio-dia, e eles me passaram uma informação que é valiosa. Neville assentiu, seus olhos brilharam. Qual é a informação? Harry não resistiu em perguntar. Não posso revelar mais do que isso. Caso vocês sejam pegos pelos comensais da morte e forçados a confessar, tudo estará acabado. Moody disse rispidamente, olhando para uma coxa de frango enquanto a levava ao nariz e cheirando obrigado Molly. Então ele rasgou com força. Harry não tinha certeza do que parecia mais miserável, seu nariz mutilado ou a coxa de frango que havia sido mordida. Ou a imaginação de Moody deles sendo capturados e torturados por comensais da morte. Não pense que estou brincando, muitas pessoas pensam que podem aguentar e ser firmes, mas basta uma maldição Cruciatus. Moody disse com uma careta, gesticulando em direção a eles enquanto os jovens bruxos na mesa recostou-se em uníssono. A Sra. Weasley olhou para ele com um olhar de reprovação. Moody já havia comprado uma segunda coxa de frango. Molly, eles aguentam? Ouvi dizer que eles treinam muito. Não pode ser só para se exibir na aula de duelo, não é? Só estou apresentando a eles o mundo mais realista. Todos vocês querem ser aurores, certo? Seu único olho normal olhou para a multidão. Harry, Ron e Neville assentiram. Hermione também assentiu hesitantemente e inesperadamente Gina fez o mesmo. A Sra. Weasley pareceu chocada. Ginny, você está apenas no 3º ano. É muito cedo para pensar nisso. Não é muito cedo. Estarei na 4ª série quando as aulas começarem. Eu disse que é cedo. Você é uma menina e eu nunca permitirei. A Sra. Weasley disse com raiva. A sala de jantar ficou muito animada nos minutos seguintes, quando Gina fez um barulho alto discutindo com a Sra. Weasley. Seu cabelo caindo como um gato irritado e bichento, que estava deitado a seus pés, voltou para o lado de seu mestre. Seu rosto chato e peludo olhando para as 2 fontes de ruído. Vamos subir. Hermione piscou para Harry e o grupo, querendo escapar da briga, mas Gina saiu antes deles, subindo as escadas com um baque, e a Sra. Weasley a perseguiu, parecendo querer convencê-la a mudar de ideia. De uma forma ou de outra. Então estamos, indo para a sala de treinamento? Hermione ficou parada e olhou para seu companheiro com incerteza. Ela realmente não queria treinar ainda. Ela simplesmente queria fugir dos olhos mágicos e velozes do professor Moody. Os outros compartilhavam um sentimento semelhante e levantaram-se agilmente. Você está bem, Potter? Moody perguntou rispidamente. Estou bem. Harry não disse a verdade, hesitou em revelar a Rony e ao resto do grupo que havia dominado as 3 maldições imperdoáveis, e por outro lado, começou a se preocupar com o que Dumbledore pensaria quando visse suas memórias, seus mente confusa para cima e para baixo. De repente ele teve uma ideia brilhante. Professor Moody, eu tenho uma pergunta, Harry disse. Então percebeu que o olhar de Moody se moveu para ele. Os aurores já foram aprovados para usar as maldições imperdoáveis. A situação realmente ficou tão ruim assim? E a maldição não afetará vocês, caras? Ah, você quer dizer isso? Moody murmurou, tirando o frasco da cintura e tomando um gole. Isso foi algo que aconteceu no final da guerra, quando foi realmente difícil, principalmente porque os comensais da morte estavam ganhando cada vez mais subordinados para lutar, ou em vez disso, mais e mais pessoas foram forçadas a aderir. Os verdadeiros comensais da morte são da elite e podem enfrentar você sabe quem diretamente, mas existem alguns, como os lobisomens, que não têm um status elevado nas fileiras do Lorde das Trevas, mas em qualquer caso, a guerra foi combatido por quase 10 anos. Os corações das pessoas mais ou menos destruídos. Bart, ele era definitivamente um cara durão, muitas pessoas podem continuar aguentando só por causa dele. Ele sugeriu ao novo ministro Bagnold naquela época permitir que os aurores alguns privilégios como a habilidade de usar maldições imperdoáveis contra comensais da morte, e algumas outras coisas diversas. Tudo para permitir que os aurores sejam libertados. E Bagnold concordou, bruxa muito ousada, muito melhor que a última para mim. Mas isso é realmente necessário? Harry perguntou ansiosamente, quero dizer, um feitiço desarmante ou um feitiço atordoante são suficientes para subjugar o inimigo, não? Moody olhou para ele por um momento e riu de forma chocante. Seu rosto ficou ainda mais sombrio.
Para ser franco, um feitiço desarmante também pode ser usado para matar alguém, se você usá-lo com a intenção de arrancar a cabeça ou outras partes do corpo. Você só precisa acreditar se ele tiver a cabeça. Ele vai prejudicá-lo, Moody disse gentil e horrivelmente, apenas em 1717. Todas essas 3 maldições foram classificadas como maldições imperdoáveis com penalidades severas associadas ao seu uso, e depois de alguns anos as pessoas raramente ouviram falar sobre isso. Não desapareceram de forma alguma, pois foram mantidos vivos por bruxos das trevas. Foi você sabe quem que os trouxe de volta aos olhos do público. O Comensal da Morte e seus vassalos usaram essas maldições descaradamente, junto com a publicidade esmagadora nos jornais. As maldições se tornaram bem conhecidas. E Bart queria mudar a situação. Ele pensou, as maldições são necessárias para restaurar a confiança do público. E a maldição da morte é certamente mais dissuasora do que o feitiço de desarmamento. Então você, Harry, ficou preso. Ele não sabia como perguntar mais. Você quer saber se eu já matei alguém com uma maldição da morte? Ou como é quando você mata alguém? Moody perguntou baixinho. Harry gaguejou e os outros permaneceram em silêncio. Claro, eu fiz isso. Amaldiçoei um monte de gente até a morte com a maldição da morte, lembro bem. Foi assim que aquele comensal da morte chamado Evan Rosier morreu. Moody mostrou um sorriso doentio. Mas eu tentei pegar pessoas vivas sempre que eu pudesse. Por causa disso Azkaban estava repleta de muitos conhecidos meus. Mas infelizmente um grupo fugiu há um mês. Ele murmurou uma voz baixa que soou como uma maldição. Ou talvez Harry tenha ouvido errado. Pode ser possível que Moody tenha tido um desejo repentino por Food Fleas, que é um tipo de doce de leite. Quanto ao sentimento, não há realmente nada para sentir. A guerra estava no auge. Você não pode se dar ao luxo de perder seu tempo pensando muito e arriscar a sua vida e a de seus amigos. Moody disse com desdém. Seu coração tem que ser duro o suficiente e com experiência suficiente você pode. Passos vieram do andar de cima. A senhora Weasley desceu e Moody pegou uma coxa de frango e a mastigou novamente. Esse parecia ser o fim da conversa. A propósito, tenho algo aqui que pode interessar a você. Ele disse, tirando do bolso uma foto mágica bastante usada. Harry viu um pequeno grupo de pessoas se movimentando, algumas acenando, outras erguendo os copos. A senhora Weasley se aproximou para olhar e franziu a testa. A Ordem da Fênix original, disse Moody calmamente. Você já viu, não viu? Não tenho certeza se viu, mas havia um punhado de cópias naquela época. Ele disse à senhora Weasley. Ambos os seus irmãos eram bons homens, mas infelizmente morreram jovens. Fui ver Emmeline ontem e ela está bem, apenas ferida. Ele percebeu que Harry e sua turma queriam fazer uma pergunta, então ele falou com antecedência. Os lábios da senhora Weasley franziram-se com força. Ela se feriu durante aquela missão de isca? Harry perguntou suavemente. Ele conhecia aquela pessoa, Emmeline. Ela é uma bruxa recatada e elegantemente vestida, não muito faladora. Ela também é membro da Ordem da Fênix. Harry a conheceu algumas vezes antes. Parece que você sabe sobre essa missão. Certo, vocês estão lá pelo prêmio, então não há como contornar vocês. Moody disse. O coração de Harry se partiu como um vaso caído. Ele tinha ouvido a senhora Bones falar sobre isso, como os Weasleys foram substituídos na época. Mas ele não esperava que a substituta fosse Emmeline Vance da Ordem da Fênix, e ela estava ferida. Ela teve sorte, naquela época não conseguíamos encontrar nem um corpo inteiro ou apenas uma parte de um corpo. Moody pareceu notar que a senhora Weasley se forçou a ficar quieta, então ele entregou a foto para Harry e fique com ela. A foto de James e Lily pode ser impossível de encontrar em Godric's Hollow. Já estive lá uma vez, que atualmente está abandonada. Harry forçou um sorriso, sem saber o que dizer. Ele teve um vislumbre de sua mãe e seu pai, que estavam sorrindo para ele, e Harry de repente desejou fazer uma viagem para Godric's Hollow. Enquanto ele estava deitado na cama naquela noite, essa ideia foi ficando cada vez mais forte, e parecia estranho como ele não tinha pensado em ir para lá antes. Capítulo 514 Uma era inteira. No dia seguinte, Félix apareceu no Castelo da Espada e ocupou sozinho uma ampla sala de testes. Então subiu na plataforma de madeira transfigurada e olhou para um golem de 3 metros de altura. Este golem alto foi escolhido a dedo por ele como uma das forças de defesa do Castelo da Espada, para proteger ativamente o público em caso de perigo repentino. O design é semelhante ao golem que Félix usou anteriormente para ensinar em Hogwarts, mas é definitivamente mais complexo e possui melhores medidas de proteção. E Félix também tentou dar-lhe alguma inteligência básica. Ele tinha feito algo assim há muito tempo e até hoje ele ainda tem aquele conjunto de golems da trupe de ópera em seu ringue. No entanto, antes de atribuir-lhes o dever de guarda, comandos mais precisos precisam ser dados a eles, pois seria ruim se o golem funcionasse mal no campo de batalha devido a um descuido ou pior, se não conseguisse distinguir o inimigo de todos os amigos. De repente, essas questões precisam ser consideradas com antecedência. Perto do meio-dia, Clam entrou correndo com uma cara de surpresa. Diretor Dumbledore está aqui. Félix olhou para baixo surpreso. Fora do Castelo da Espada. Félix, gostaria que você fosse comigo ao Ministério da Magia. Dumbledore disse em voz profunda para o Departamento de Mistérios. Quando os dois reapareceram, chegaram à entrada de visitantes do Ministério da Magia. Com um rangido, a cabine telefônica vermelha desceu lentamente e Félix fez a pergunta que estava em sua mente. O que diabos está acontecendo? Amélia encontrou 2 profecias, eu adivinhei qual era uma delas e queria que você soubesse. Dumbledore disse brevemente.
Departamento de Mistérios, Salão da Profecia. É tão alto quanto o grande salão de uma escola, mas não parece vazio devido ao fato de que a sala está repleta de fileiras e mais fileiras distantes altas cheias de orbes de profecia cinza. Parece uma biblioteca muito estranha. Exceto 3 pessoas, Félix, Dumbledore e a Senhora Bones, todos os outros foram expulsos por enquanto, e Sirius relutantemente ficou de guarda na porta com 2 aurores. Quase 15 anos atrás, você deveria ter ouvido uma profecia. Senhora Bones perguntou. Dumbledore hesitou por um segundo antes de assentir levemente e dizer, isso é verdade. É isso? Senhora Bones perguntou, apontando para uma prateleira empoeirada. Dumbledore se abaixou e olhou para uma pequena esfera de vidro na prateleira. Ela está suja como se ninguém a tivesse limpado por muitos anos, e brilhando fracamente como um vagalume. O olhar de Félix foi para o outro lado, onde há uma profecia intimamente relacionada a ele. Ele já havia especulado muitas vezes, mas ainda não conseguia entender o quadro todo. Principalmente porque as informações principais são muito vagas e plausíveis com múltiplas possibilidades. Anteriormente ele havia estudado essa profecia por um tempo e depois a deixou para trás. Félix concentrou sua atenção em Dumbledore, que está lendo o rótulo amarelado sob a esfera de vidro. Tinha uma data em letras miúdas, de cerca de 15 anos atrás, seguida por uma série de letras abreviadas. SPT para APV. Ao lado das iniciais há uma nota rabiscada à mão. Lorde das Trevas, Harry Potter. Deveria ser esse. Dumbledore suspirou enquanto se endireitava e perguntava educadamente. Posso? A Senhora Bones fez um gesto convidativo. Toda a magia protetora foi retirada. Dumbledore sondou agilmente o orbe da profecia, parou ao tocá-lo e então o segurou. Ele fechou os olhos ligeiramente e todo o seu corpo permaneceu imóvel por um momento antes de colocar o orbe da profecia de volta suavemente, como se tivesse acordado de um sonho. Ele murmurou suavemente. Eu ouvi essa profecia com meus próprios ouvidos, cerca de 15 anos atrás, em uma noite fria e úmida no Hogshead e em Hogsmeade. Fui lá para encontrar um candidato que queria ser professor de aula de adivinhação. Eu não era originalmente pretendia manter aquela turma aberta, mas a candidata era neta de uma vidente muito conhecida, e por cortesia, resolvi conhecê-la pessoalmente. Essa pessoa deve ser Trelawney. Félix pensou consigo mesmo. Então a profecia daquela entrevista, a seu pedido? Senhora Bones perguntou. Sim e não, Dumbledore disse suavemente, aparentemente voltando àquela noite 15 anos atrás. Tentei falar com ela então, e esperava que ela mostrasse um pouco seus talentos, mas os resultados foram uma grande decepção, na minha opinião. Ela não herdou o talento de seu ancestral para a adivinhação, então eu disse a ela que ela não era adequado para a posição e depois virou-se para sair. Nem a Senhora Bones nem Félix disseram nada, eles sabiam que a reviravolta estava por vir. Então ela fez uma profecia real, Dumbledore murmurou. Ele tirou a varinha das vestes e acenou com força na frente dos dois, uma nuvem de fumaça prateada saindo de sua ponta, seguida por uma voz áspera e rouca que soou com um frenesi incontrolável, como se ela tivesse contraído algum tipo de doença. Aquele com o poder de derrotar o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido daqueles que o desafiaram 3 vezes, nascido no 7º mês, e o Lorde das Trevas irá marcá-lo como seu igual, mas ele terá o poder o Lorde das Trevas não sabe, e um deles deve morrer nas mãos do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de derrotar o Lorde das Trevas nascerá quando o 7º mês morrer. A voz parou. A fumaça prateada que se condensou no ar caiu como flocos de neve e desapareceu antes de tocar o chão. As 3 pessoas assistiram à cena em silêncio. Embora eu tenha lido a informação quando cheguei, mas a Senhora Bones não conseguiu esconder seu choque interior. Dumbledore inclinou ligeiramente a cabeça, seus olhos olhavam para eles através dos óculos de meia-lua. Honestamente eu estava cético, a profecia não é tão mágica quanto eu pensava, e nem sempre se concretiza. Caso contrário não haveria necessidade do Ministério da Magia enviar pessoal especial para acompanhar e observar o progresso da profecia. Mas em qualquer caso a requerente finalmente fez uma profecia, ou uma profecia muito perigosa, e seria irresponsável pedir-lhe que se ausentasse por mais tempo. Na verdade, eu perguntei o indizível antes, e seria uma sorte se metade das profecias aqui se tornassem realidade. Bones ofereceu corroboração. Então você a acolheu e a protegeu? Félix perguntou. Eu não tive muita escolha. Dumbledore acenou com a cabeça levemente, especialmente porque a profecia foi ouvida por uma terceira pessoa, embora não inteiramente. Não poderia ser ajudado que Sibyl estava lutando para sobreviver e teve que viver em uma pousada cabeça de javali barata e suspeita. E eu não espero obter nada que valha a pena com essa entrevista. Simplesmente aconteceu que aquele bisbilhoteiro na minha percepção na época é provavelmente um comensal da morte, e essa é mais uma razão pela qual eu não poderia arriscar deixar Sibyl vagar pelo mundo mágico. Mundo sozinho. Félix então percebeu como Sibyl Trelawney acabou lecionando na escola anos atrás. Então, não é inteiramente um erro de julgamento de Dumbledore. Ele estava com medo de que ela fosse pega por Voldemort. O bisbilhoteiro não ouviu toda a profecia? Senhora Bones perguntou agudamente. Ele só ouviu as 3 primeiras frases. Dumbledore disse. Os 3 permaneceram em silêncio, cada um ponderando algo em sua mente. Aquele com o poder de derrotar o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido daqueles que o desafiaram 3 vezes, nascido quando o 7º mês morre. Então é Harry Potter. Félix pensou, mas Neville também mal pode ser incluído nisso, afinal os aniversários dos dois têm apenas um dia de diferença, ambos no final de julho. Mas talvez Voldemort tenha toque?
Foi por isso que ele finalmente foi com Harry, cujo aniversário estava mais atrasado? Ou será que essa profecia está em ação? O Lorde das Trevas irá marcá-lo como igual. Voldemort não escolheu puro sangue Neville, mas Harry, que é mestiço como ele. Talvez eu tenha cometido um erro, disse Dumbledore de repente, e minhas ações, concordar com a entrada de Sibyl em Hogwarts para lecionar, podem ter levado a profecia a acontecer. Considere o seguinte, o servo leal contou a Voldemort a profecia que ouviu, esperando que seu mestre se libertaria de seu destino estabelecido. Mas ele só ouviu as primeiras frases. Como resultado, Voldemort não estava ciente do risco considerável que estava realmente correndo ao fazer isso. E, para ser educado, Voldemort estava tão cauteloso comigo que ele pode ter confirmado a profecia de minhas ações de abrigar Sibyl. Mas a verdade é que ninguém pode prever com precisão o que acontecerá no dia seguinte, muito menos num futuro muito mais distante do que isso. Assim como você não pode esperar que santos perfeitos existam na realidade, e é improvável que ambos sejam verdadeiros. Há uma segunda profecia. Depois de alguns momentos, a senhora Bones disse. Ela conduziu os dois para outra prateleira, e Félix pareceu um pouco estranho ao ter uma visão familiar. À medida que se aproximavam, Dumbledore mostrou uma expressão assustada enquanto passava rapidamente por uma prateleira após a outra, e parou diante da senhora Bones para olhar uma etiqueta totalmente nova. Tinha uma escrita clara. SPT para HJP, a ser verificado. Dumbledore olhou atentamente para a data na etiqueta e, depois de pensar um pouco, chegou à conclusão óbvia. A profecia ocorreu durante os exames finais do último ano letivo, e as duas pessoas que fizeram a profecia naquele momento, o vidente, as iniciais permaneceram exatamente as mesmas, Trelawney, e o outro também lhe é familiar. Harry James Potter, a senhora Bones disse, esse deveria ser o nome completo daquele garoto, certo? Eu verifiquei com Sirius. Acho que a profecia me menciona. Dumbledore disse, uma luz brilhante brilhando em seus olhos azuis. Provavelmente me menciona também. Félix disse lentamente e depois acrescentou, sinto-me muito conectado. Esta profecia não é tão conceituada quanto a primeira, nem está sob fortes encantamentos de proteção, mas o fato é, eu olhei as anotações de Bode, a senhora Bones respirou fundo, seus olhos se arregalaram, é provavelmente a mais especial em todo o salão da profecia. Por que você diz isso? Félix perguntou com interesse. Porque vocês dois não são os únicos que podem sentir a diferença nisso, eu também sinto isso. Não é uma coincidência, pois qualquer pessoa que tentar se aproximar disso experimentará uma sensação calorosa de proximidade. A profecia cobre uma grande variedade de pessoas. Félix voltou a prestar atenção. Isso mesmo, disse a senhora Bones com aprovação, acho que pode ter algo a ver com as duas primeiras frases. É melhor você dar uma olhada primeiro. Depois de um longo tempo, Dumbledore entregou calmamente o orbe da profecia para Félix, então mergulhou em pensamentos profundos. Embora Félix já conhecesse a profecia, ele ainda a ouviu novamente. A mudança sem precedentes de 1000 anos. O drama lendário é assim representado. O palhaço retorna ao som dos tambores, o guerreiro está pronto para ir, o leão envelhece, o pássaro de fogo do Nirvana. Tempo. A mudança sem precedentes de 1000 anos. O drama lendário. Dumbledore disse suavemente, então estamos todos no palco, e esta profecia anuncia uma era inteira. Capítulo 515 As mudanças provocadas pela queda do ladrão. Palhaço, guerreiro, leão, pássaro de fogo. A quem cada um deles se refere? Senhora Bones perguntou timidamente. Se as duas primeiras frases abriram a cortina dos tempos, então as próximas 4 frases são obviamente os atores importantes no palco. Na verdade, ela tinha alguns palpites em mente e, neste momento, queria obter a confirmação da boca de Dumbledore e Félix. Antes que as coisas realmente acontecessem, só podemos adivinhar. Dumbledore balançou a cabeça ligeiramente. Mas há algumas coisas, como o Firebird de Nirvana não se refere a Fênix. Ou a alguém relacionado a Fênix. Senhora Bones perguntou enquanto seus olhos olhavam descaradamente para Dumbledore. É um fato bem conhecido que o diretor de Hogwarts tem uma fênix chamada Fawkes. Esse é um dos contras da profecia, disse Dumbledore com um sorriso. Quando você tenta descobrir a verdade, você se envolverá profundamente nela. Posso associar cerca de uma dúzia de bruxos que estão relacionados com o Firebird, e mais se você contar países estrangeiros. Poderia representar alguma criatura mágica como uma fênix ou alguma magia como um patrono único, uma transfiguração ou mesmo um estado, uma qualidade. O que estamos supondo, no momento, é exatamente o que gostaríamos de ver em nosso futuro. O tempo passou dia após dia, Félix reservou um tempo para visitar a Sociedade das Runas Antigas, conclame a reboque. Eles seguiram sem impedimentos até o escritório do presidente da Sociedade das Runas Antigas. Na verdade, um escritório separado, cheio de várias tábuas de pedra, notas manuscritas e inscrições antigas. Félix teve um vislumbre da velha Vera que estava esparramada em sua mesa com uma fileira de cartas rúnicas, pronunciando algumas palavras. Clume tossiu levemente 2 vezes e o homem à mesa congelou em resposta. Então Clume teve que se aproximar, bater com o dedo na mesa e lembrar. Avô, o professor Up está aqui? Quem está aqui? A velha Vera olhou para ela um pouco perplexa. Sua atenção parecia permanecer na mesa. Esqueça isso, não importa. Primeiro me ajude a descobrir o que isso significa aqui. Ele esperou alguns segundos e não obteve resposta. Então ergueu os olhos distraidamente e seus olhos se arregalaram de repente quando ele encarou Félix. Ouvi de Clume que você está disponível ultimamente, então vim até aqui.
Félix reprimiu um sorriso e disse: recentemente li alguns livros que você escreveu e tenho algumas perguntas que gostaria de discutir com você. Acontece que mesmo a pessoa mais teimosa, quando alguém toma a iniciativa de distribuir a escada, a aceitará com hesitação. Pelo menos o velho Vera é uma pessoa assim. Ele está comprometido há muito tempo e desta vez não está mais preocupado com o ego e a honra. A princípio, Félix fez algumas perguntas simbólicas, que por acaso tocaram o orgulho da velha Vera, e começou a falar longa e eloquentemente depois. Pouco menos de 10 minutos depois, foi a sua vez de pegar na mão de Félix e perguntar sobre as cartas rúnicas. Quero uma ordem compilada de acordo com a dificuldade para fins de aprendizagem. A velha Vera disse. Félix ficou um pouco surpreso ao ouvir isso, pois nunca esperou que ele perguntasse sobre os materiais educativos. Olha, estou pesquisando runas teóricas e elas têm algumas semelhanças. A velha Vera citou relutantemente a definição de Félix e explicou. Contanto que eu queira, aprender dezenas de runas práticas por dia não é problema algum. Necessidade de ajustar os hábitos de escrita e cognitivos. Félix entendeu como é difícil aprender. Como disse a velha Vera, há de fato uma sobreposição entre as duas. Tanto as runas teóricas quanto as runas práticas podem ser memorizadas rapidamente, mas o resto levará muito tempo. De acordo com essa linha de pensamento, os idosos da antiga sociedade rúnica que estudaram runas teóricas durante toda a vida podem, na verdade, dominar centenas de runas casualmente, e o aprendizado subsequente não será muito lento. Claro, não existem tantas runas práticas no mercado para eles aprenderem. Como Félix não libertou todos eles? Senhor Vera, tenho uma coisa para lhe perguntar. Félix disse. Este ano, a aula de runas antigas de Hogwarts passará por uma revisão curricular e será dividida em partes teóricas e práticas, com exames separados para ambas as partes. A parte teórica é boa, mas a parte prática requer um novo currículo, e eu acho que o que você está trabalhando agora será muito útil ao escrever o material. Você pretende me deixar envolver nisso? Você está disposto a ceder essa parte dos direitos? A velha Vera pareceu bastante surpresa. A decisão final definitivamente ainda está em minhas mãos. Félix disse calmamente. As runas antigas se desenvolveram a tal ponto que não pertenciam mais apenas a ele, e não há absolutamente nenhuma necessidade disso. Basta que ele fique de olho nos lugares mais importantes para ter certeza de que não há erros e evitar que o desenvolvimento se desvie do rumo esperado. Perto do início do ano letivo, boas notícias finalmente chegaram do Castelo da Espada. A queda do ladrão está concluída. Não parece ser exatamente igual ao de Gringotts. Sirius examinou o produto acabado na sala de testes. Na frente dele, há um arco com 2 lados retos, não diferente da moldura normal da porta, exceto que no topo há um meio arco extra, de onde desce uma fina cortina de água, e Sirius e a senhora olhem as figuras nebulosas uns dos outros através da cortina de água, de cada lado. O princípio mudou, incorporei alguns circuitos rúnicos para substituir a parte mágica dos goblins. Félix disse. O efeito é semelhante, se você não confia em nós, pode tentar. Então, como vamos fazer isso? Alguém tem uma poção polissuco. Sirius olhou para os outros com um olhar sondador, todos balançaram a cabeça, então ele olhou para Félix novamente, apenas para encontrá-lo olhando para ele com um sorriso no rosto. Sirius congelou por um momento, o que isso significa? Mas de repente ele saiu dessa. Animago? Félix acenou com a cabeça para ele, sim, exatamente como você pensa. Sirius não recusou, e seu corpo rapidamente se transformou em um grande cachorro de pelo preto. Seu pelo é oleoso e macio, e seu corpo é enorme, como o de um urso. A forma animaga de Sirius parecia um pouco excitada e latiu 2 vezes, abanando o rabo e circulando em volta de Harry que veio junto, parecendo alegre. As sobrancelhas grossas da senhora Bones saltaram com força. Ela teve que limpar a garganta. A essa altura o grande cachorro preto já havia colocado as 2 patas dianteiras nos ombros de Harry. Oh, Sirius, a senhora Bones parece estar ligando para você. Harry disse com algum esforço, quase caindo de cara no chão. O grande cachorro preto circulou o arco 2 vezes e depois entrou por um dos lados. A cortina de água no arco ondulou em um círculo e os olhos de Harry de repente se arregalaram como se ele tivesse visto algo incrível. Na verdade, também é verdade. A fina cortina de água parece ser outro mistério. A meia cabeça do grande cachorro preto desapareceu de um lado, mas não apareceu imediatamente do outro lado. O cachorro não percebeu isso e começou a andar para frente quando restavam apenas 2 patas traseiras. O outro lado do arco mostrava a metade de sua cabeça. Parecia como se uma seção do corpo de Sirius tivesse sido removida, e parecia muito cômico. Os ombros de Harry tremeram, enquanto ele reprimia uma risada, e o resto das pessoas presentes, incluindo o canto dos lábios da senhora Bones, estremeceram. Mas no segundo seguinte, a cena cômica se transformou em um drama assustador. A cabeça do grande cachorro preto começou a encolher e se deformar à força, e o cabelo preto desapareceu rapidamente, seguido por seus ombros, braços e partes do corpo, enquanto ele voltava à forma humana. Sirius balançou a cabeça, aparentemente confuso sobre onde ele está, e levou alguns segundos para ele recuperar o juízo. Isso foi incrível. Ele estalou e circulou o arco. Ele não parecia diferente de sua forma habitual. Ele enfiou uma mão na cortina de água, depois puxou-a novamente, e a cortina não reagiu visivelmente desta vez. Uma bela salva de palmas ecoou na sala de testes. Uma semana antes do início das aulas, Félix ganhou sua nova varinha.
13 polegadas ébano com o cabelo como núcleo. Quando seus dedos tocam a varinha, há um calor repentino nas pontas dos dedos e a varinha vibra levemente, como se estivesse pulando e comemorando, esperando impacientemente por seu primeiro lançamento. Félix segurou sua varinha e cortou o ar como se estivesse empunhando uma espada longa. Olivaras observou com muita atenção. Uma fenda apareceu e rapidamente se expandiu ao se conectar a outro lugar, cobrindo a vizinhança ao seu redor e puxando-o para dentro. O depósito de varinhas pareceu mudar imediatamente, aparecendo em uma terra desarrumada e desolada, coberta de ervas daninhas. Tudo parecia tão real, a luz fraca, os arbustos balançando, o som de assobio, e o Sr. Olivara sentiu o cheiro de terra fresca carregada pelo vento. Ele tentou dar 2 passos à frente, mas esbarrou em alguma coisa, mas parecia claramente vazia. Uma ilusão? Não, é mais real que uma ilusão. Ele arrancou um punhado de ervas daninhas do chão e observou-as se transformarem em estrelas em suas mãos. No segundo seguinte, toda a ilusão desapareceu e eles voltaram para a loja de varinhas. Félix acenou com a cabeça satisfeito. Embora o efeito exato ainda não tivesse sido verificado, a magia da sala de pensamento por si só mostrou uma melhora notável. Ele poderia mais facilmente trazer as memórias em sua cabeça para a realidade. Muito melhor do que eu esperava, Sr. Olivaras. Obrigado você. Você é o melhor fabricante de varinhas que já conheci. É você quem combina muito bem com a varinha, disse o Sr. Olivaras com um sorriso amargo. Se você tivesse outra pessoa para experimentar, ou trocasse por um material diferente, você não teria esse efeito. Depois disso, Félix pagou dinheiro suficiente. Falando nisso, tenho que lhe agradecer, disse o Sr. Olivaras. Obrigado por me alertar. Encontrei 2 grupos de pessoas sorrateiras. Eles eram comensais da morte? Provavelmente, o próprio Sr. Olivaras não tinha certeza. Aquelas pessoas estavam cobrindo suas cabeças. O bom é que o Ministério da Magia emitiu dispositivos de alerta para cada loja. Um clique é o suficiente para os aurores patrulhando rapidamente chegaram. Então eles não tiveram a chance de fazer muita coisa. Remus, é tão bom ver você. Pensei que você tivesse esquecido de nós. Sirius abraçou Lupin e fingiu reclamar. Ele não necessariamente se esqueceu de você, mas deve ter se esquecido do chefe e do trabalho. Félix disse maliciosamente de lado. Lupin desviou o olhar timidamente. O que está acontecendo? Sirius perguntou enquanto eles estavam sentados na sala da antiga mansão de Black naquele momento, esperando as pessoas chegarem para a reunião. Encontrei uma comunidade fechada e xenófoba. Lupin explicou. Não foi sensato arriscar o contato com o mundo exterior sob o nariz de um bando de lobisomens nervosos, então fiquei lá até que tudo acabasse. Ele tinha uma expressão palpitante no rosto. 1 ou 2 vezes quase pensei que não conseguiria voltar. Sirius não disse mais nada, apenas deu 2 tapas fortes em suas costas. Kingsley e Emmeline Vance chegaram, e todos ofereceram calorosas boas-vindas à recuperação de Emmeline, enquanto a bruxa quieta sorria de orelha a orelha. Logo Snap também apareceu. Um por um, todos entraram na sala de reuniões. Não tente escutar, vou lançar um feitiço. Senhora Weasley avisou as crianças. Falado como se fosse a primeira vez que você faz isso. Fred murmurou. A porta bateu fortemente na frente dele. Na sala de reuniões. Snap é o primeiro a falar. O que estou prestes a ler é um documento ultrasecreto, que não pode ser mencionado publicamente em qualquer contexto, conforme solicitado pelo diretor Dumbledore, e também é proibido ser compartilhado com não-membros da Ordem da Fênix. Ele deliberadamente olhou para Sirius, que fez um TSK. De acordo com uma fonte confiável, o Lorde das Trevas, o você sabe quem, Snap disse com um rosto inexpressivo e uma voz diferente. Tem um grande interesse em algo no Departamento de Mistérios e não está poupando esforços para procurar por isto. Mesmo depois da disponibilidade de TFs Dolfal? Sirius o interrompeu. Você descobrirá que aquela coisa não o impedirá, Snap disse alegremente. E eu sei do que ele é capaz, eu lutei com ele. Você quer dizer escapar? Tanto Snape quanto Sirius falavam na mesma moeda, fazendo com que os outros tivessem dor de cabeça. Bem, você pode guardar suas saudações até o final da reunião, Kingsley disse. Dado o fracasso em controlar Broderick Bode, o Inominável, usando a maldição Imperiusantes, ele pode enviar comensais da morte para coletar informações. Ele tem uma deficiência nesta área. Como comensal da morte que trabalhou para o Departamento de Mistérios, Augustus Rookwood está preso em Azkaban. A queda do ladrão também não é onipotente, não consegue detectar o coração humano, seja ele voluntariamente ou forçado, ou divulgação não intencional de segredos. Não consegue detectá-lo nem pode avisar. Snap terminou, então apoiou o corpo nas costas da cadeira sem dizer uma palavra. Então continuarei neste tópico, Kingsley falou calmamente. Estamos prontos há muito tempo para isso. Todo o material importante no Departamento de Mistérios será protegido sob magia complexa, em circunstâncias normais. Apenas os respectivos inomináveis podem acessar isso, mas pode haver uma brecha após o horário de trabalho. Então Dumbledore convenceu a Sra. Bones a deixar a Ordem da Fênix assumir a tarefa de proteção naquele momento, para evitar qualquer escorregão pela rede. Nem todos na Ordem da Fênix sabiam sobre o objetivo de Voldemort, então eles usaram algo assim, como proxy ao falar sobre o Orbe da Profecia. Não há muito a dizer da minha parte, Sirius disse, estamos mais ou menos aliviados por ter a queda do ladrão. Amélia decidiu montar um em Azkaban também, o cronograma está fixado para depois de amanhã. Seu tom de repente tornou-se complexo. Se essa coisa estivesse disponível alguns anos antes, ele certamente não poderia escapar. Snap olhou para cima, seus olhos brilhavam com uma luz estranha enquanto ele murmurava. Azkaban? Você está começando a sentir falta. Você deve ter feito alguns amigos lá. A sala de conferências quase se transformou em uma arena de gladiadores. Quando a reunião terminou, os membros da Ordem da Fênix que não receberam nenhuma tarefa ficaram para desfrutar de um chá da tarde, enquanto Snape e a professora McGonagall saíram por causa de seus compromissos pessoais.
Félix olhou para a figura de Snape desaparecendo e perguntou ao Sr. Weasley, ele está sempre tão ocupado? Provavelmente, ele geralmente não fica até tarde durante a semana. Sr. Weasley murmurou. Eles foram para a sala e se sentaram, não muito depois que a Sra. Weasley e Tonks apareceram com alguns pratos de sobremesa, cuidado com o último degrau. Sra. Weasley avisou. Oh, tudo bem, Tonks disse, seguida de uma cabeçada no porta-guarda-chuvas e os pratos caíram de suas mãos. Félix moveu os dedos e fez sinal para que o prato pousasse na mesa. Obrigado, sempre esqueço que tem alguma coisa aqui, Tonks disse amargamente. Na verdade, aquele porta-guarda-chuvas foi transferido do hall de entrada para cá há apenas 2 dias, Ginny brincou atrás dela, porque você sempre esbarra nele quando volta do trabalho. Tonks ficou irritada e tentou cobrir a boca de Ginny, que fugiu gritando. Onde estão Frank e Alice? Félix perguntou, ele não estava aqui há algum tempo. Eles foram viajar, acredito que foram para o território do gigante. Sr. Weasley disse. Do outro lado, Bill está conversando com Sirius e Lupin. Os goblins estão furiosos, você sabe, por causa da queda do ladrão. Bill disse a informação que havia bisbilhotado em seu escritório. Fingimento esfarrapado, eles simplesmente não querem ser a favor de nenhum dos nossos lados. Sirius disse. Se você já lidou com eles, verá que os goblins têm ideias diferentes das pessoas comuns, diferentes dos bruxos comuns, para ser exato. Bill encolheu os ombros e disse, eles estão realmente zangados porque os bruxos roubaram sua tecnologia, mas você está certo, eles realmente não têm intenção de ficar do nosso lado. Sirius, quando você vai deixar o Ministério da Magia? Lupin perguntou. Ele não perguntou quando Sirius estaria fora do Ministério da Magia, mas sim quando ele se retiraria conforme planejado, já que Sirius será professor de defesa contra as artes das trevas no novo ano letivo, um dia antes do início das aulas. Sirius disse após um momento de hesitação. Você não está relutante em sair, certo? Bill perguntou com um sorriso. Ah, você está brincando comigo, mal posso esperar para sair um pouco mais cedo. Capítulo 516 Prefeito. Nos últimos dias de feriado, Harry e o grupo não treinaram mais muito e começaram a ansiar pelo novo semestre. Neville se despediu deles com relutância e voltou para a casa da avó, depois de combinarem um encontro na estação King's Cross. Por que eu sinto que você tem agido de forma estranha ultimamente? Ron olhou para Harry com uma expressão confusa no rosto, enquanto atacava sem cerimônia a peça da rainha branca de Harry quando ele foi desviado. Eu tenho? Harry perguntou com uma onda de sensibilidade. Os olhos de Ron se arregalaram, claro que sim. Vamos ver, você costuma ser errático e distraído, incluindo os últimos dias que passamos na toca, e você não consegue nem jogar quadribol com Cedrico. E desistiu voluntariamente. A oportunidade para Ginny, que também se comportou de forma errática ultimamente. Sua expressão tornou-se duvidosa e suspeita, fazendo Harry parecer envergonhado por um momento. Quer dizer, vocês têm algum tipo de segredo? Hermione suspirou atrás de seus livros. Ron finalmente percebeu isso? Mas inesperadamente suas palavras pegaram Hermione de surpresa, quando Rony perguntou com certeza. Harry, você planejava ir para Godric's Hollow e Gina sabia disso? Harry congelou em sua cadeira. O que te faz pensar isso? Hermione perguntou, surpresa. Eu adivinhei. Vi Harry olhando para aquela foto algumas vezes, Ron disse presunçosamente, mas no segundo seguinte ele ficou sério. Harry, mamãe nos proibiu de sair. No máximo, podemos ir até a toca para pegar um pouco de ar fresco, mas é claro, se você insistir, podemos sair usando a capa da invisibilidade e aparatação para ir e voltar. Harry balançou a cabeça. Remus me aconselhou a não ser impulsivo por algum tempo, e eu, ainda não descobri isso. Então o que aconteceu? Ron continuou. Por quê? Porque Harry respirou fundo. Está na hora, ele pensou. Eu dominei 3 maldições imperdoáveis. Maldições imperdoáveis. Ron gritou, enquanto seus olhos se arregalavam, e Hermione também ficou atordoada. O livro grosso em sua mão caiu no chão. Isso não era exatamente o que ela havia imaginado. Depois de muito tempo. O que é que vocês acham? Harry olhou para eles com nervosismo. Ron deu um tapa forte no ombro de Harry. Isso é tão legal, cara. Como você fez isso? O professor App secretamente lhe deu algumas aulas particulares? Ele adivinhou. Ou talvez tenha sido Dumbledore. Vocês têm saído bastante ultimamente. Hermione não pareceu gentil com isso de jeito nenhum. O professor nunca nos ensinaria essas maldições. Havia restrições estritas aos aurores, mesmo no período da guerra naquela época. E isso é algo que Tonks me disse. Harry hesitou por um momento, mas ainda assim contou suas anormalidades, começando pela noite em que retornou do Ministério da Magia, contando a sensação especial que teve ao acordar da cama. Na manhã seguinte o professor App o levou para testar 3 maldições, e as várias perguntas que Dumbledore fez a ele depois disso e finalmente as 2 memórias que ele pediu. Ele ficou sem fôlego ao pensar em uma das memórias, que continha a cena de Ginny beijando no canto dos lábios, algo que ele deveria ter se livrado. Mas Dumbledore pediu que a memória fosse o mais completa possível. Harry então a distribuiu em sua mente sem pensar muito, fazendo-se arrepender toda vez que pensava nisso agora. Agora, quando ele e Dumbledore saíram sozinhos para encontrar seu amigo, ele não estava muito interessado em conversar. E Harry não sabia se sentia pena, pois não teve muita oportunidade de passar um tempo sozinho com Gina, o que o fez inevitavelmente sofrem com a suspeita de serem autoconscientes. Ron e Hermione lutaram para digerir a notícia chocante. É fácil assim? Você aprendeu essas 2 maldições em menos de uma manhã? Ron ainda achou isso incrédulo. Você não está ouvindo com atenção. Harry está obviamente sob a influência de você sabe quem. O professor estava apenas verificando isso. Caso contrário, não teria sido tão fácil. Hermione olhou para Harry e disse seriamente, Harry, o professor está certo. Você não deve relaxar seu treinamento em oclumência. Harry respondeu mal-humorado. Isso não é uma piada, Harry, pelos seus sintomas. Sintomas.
Harry retrucou aborrecido. Bem, as indicações. Hermione escolheu as palavras com cuidado. Sua conexão com você sabe quem está ficando cada vez mais forte, o que é muito bizarro desde quando começou. Provavelmente após a ressurreição de Voldemort. Harry disse. Mas desde que se desenvolveu na aquisição de seu conhecimento maligno, não é trivial, Harry. Hermione explicou pacientemente, a magia negra afeta a sanidade de alguém. E você pode imaginar o que aconteceria se parte de V, as ideias de Voldemort e seu fundidos? Sua personalidade pode mudar sem você perceber, ou ele pode até plantar uma certa ideia em sua cabeça e fazer você pensar que é sua. Talvez seja isso que o professor e Dumbledore estão tentando tanto evitar. Então o que devo fazer? Trabalhe na oclumência e o mais importante, evite cair em emoções negativas. Hermione disse o que leu no livro, mas são todos truques antigos, nós podemos te ajudar com isso, certo? Ela olhou para Ron, que assentiu ativamente. No jantar, Fred e George contaram-lhes detalhadamente sobre os novos guardas do Castelo da Espada. Com cerca de 3 metros de altura, eles são como golems ampliados, criados usando materiais e encantamentos mais preciosos. Quando eles acendem, o brilho mágico ao redor deles pode literalmente iluminar. Você os verá quando for ao beco diagonal, há 2 parados na entrada. Vocês participaram da sua criação? Quais são as capacidades desses guardas? Tonks, que ficou para a refeição, perguntou com interesse. Fred suspirou, o professor Up fez tudo sozinho, uma semana antes de nossa série antifeitiço terminar. Eu gostaria de poder contratá-lo para nosso workshop de pegadinhas. Ele disse com um sorriso. A senhora Weasley olhou para ele severamente, e ele obedientemente fez um movimento de engasgo e parou de falar antes da palavra ver as leis bizarras vezes. Mas Harry sabia que Fred e George haviam assinado um contrato para uma loja, bem na vila de Hogsmeade. Existem apenas 2? Harry perguntou. Fred e George se entreolharam. É segredo. Harry subconscientemente prendeu a respiração. Então, são muitos. Bem, honestamente não temos certeza, disse Fred. Há cerca de uma dúzia deles ali, ele os contou um por um nos dedos, 2 na porta, outros 2 assim que você entra na porta da frente, e alguns esporadicamente colocados em cada andar depois disso. Mas não podem ser todos. Isso mesmo, George respondeu. Desde que o professor saiu do laboratório, Fred e eu encontramos vários depósitos com fechaduras, mas não podemos abri-los, e há apenas algumas pessoas que têm acesso a ele. Ele abriu as mãos. Tentamos convencer Penélope a nos deixar entrar enquanto o professor Up estava fora, mas ela foi totalmente contra. Aposto que há um exército de golems lá. Fred e George pareciam entusiasmados, momento em que Tonks também se interessou. Essa coisa pode ser produzida rapidamente? Talvez eu deva sugerir ao ministério que compre um lote se for realmente econômico. Por enquanto não, Fred descartou a ideia dela, só o professor Up pode fazer esses guardas por enquanto. E ouvi dizer que envolve magia de memória extremamente avançada, mas ele não está na empresa no momento. O professor Up não está na empresa? Para onde ele foi? Harry perguntou. Os gêmeos balançaram a cabeça. Penélope e Clame saberiam. Eles têm uma maneira de entrar em contato com o professor sobre um assunto de emergência em suas mãos. Remus deveria ter uma também, mas não podemos encontrá-lo com muita frequência. O professor provavelmente está lidando com o mundo trouxa, ele tira alguns dias para isso todos os anos. Hermione disse. Ele mencionou isso para você? Oh, eu fiz um palpite. Hermione disse. Quando Félix reapareceu, era o último dia de feriado e ele trouxe 3 envelopes consigo. Demorou um pouco para voltar para a escola. Minerva estava ocupada, então ajudei ela a trazer essa lista de livros. Félix disse enquanto Harry, Ron e Hermione pegavam suas próprias cartas e as abriam com impaciência. É suposto chegar mais cedo, Ron disse enquanto abria um envelope. A escola começa amanhã. A professora McGonagall provavelmente estava muito ocupada, e só nos últimos 2 dias ela teve tempo para tratar dos assuntos escolares. Harry adivinhou ao abrir o envelope, que continha 2 folhas de pergaminho, uma para lembrá-lo de que a escola começaria normalmente, e a outra com os nomes dos livros que seriam usados durante esse semestre. Há 2 novos livros que precisam ser comprados. Hermione leu o conteúdo do topo, o livro Padrão de Feitiços, 5ª série, e Runas Práticas para Iniciantes, de Félix Up e Edstrom Vera. Professor, você publicou um livro novo? Félix assentiu levemente. Quem é o outro autor? Hermione perguntou, olhando para o título. Ele é o presidente da Ancient Rune Society. Vocês o teriam conhecido. Ele e o professor Marchbanks vieram à escola para um briefing. Félix explicou. Devido às limitações de tempo, o Sr. Vera e eu simplesmente separamos as runas práticas que seriam usadas em todas as 5 séries do 3º ao 7º ano e as organizamos em um livro em ordem de dificuldade e ordem de ensino, que seria separados mais tarde, quando tivermos oportunidade, e o livro será publicado pela LCA Publishers. Como é que não existe nenhum livro novo sobre defesa contra as artes das trevas? Harry perguntou, olhando repetidamente para a lista de livros. Sirius não te contou? Félix perguntou. Não, ele esqueceu disso? Ron sacudiu o envelope. Bem, tem mais um papel, vamos ver. Sua boca se abriu de repente e ele não se moveu. Você tem outro aí? Harry, um tanto curioso, aproximou-se de Ron e naquele momento Hermione, do lado oposto, virou o envelope de cabeça para baixo, quando um objeto vermelho dourado escorregou em sua mão.
Harry subconscientemente apertou seu próprio envelope e ele estava vazio. Nosso prefeito de série. Ron disse, fui escolhido como monitor. Ron e Hermione tornaram-se monitores da Casa da Grifinória do 5º ano. Félix ficou um pouco surpreso com o resultado, mas depois de pensar um pouco ele entendeu a intenção de Dumbledore. O monitor tinha poder e responsabilidade. E Harry já carrega muita responsabilidade nas costas. Mas Harry obviamente não entendeu, no momento seu coração está vazio, ele só consegue dar os parabéns em um tom vago, bem menos sincero do que a senhora Weasley que chegou ao saber da notícia. Na verdade, não haveria ninguém mais surpreso do que ela, nem mesmo o recém-surgido prefeito. Não posso acreditar. Não posso acreditar. Oh, Ron, é fantástico. Você é um monitor. Ela abraçou Ron com entusiasmo. Manchas de água pingavam do pano molhado em sua mão. Ela generosamente prometeu um presente ao filho mais novo. Posso comprar uma vassoura nova? Ron perguntou com expectativa. Senhora Weasley olhou para ele com certa dificuldade e então sorriu. Claro, vou te ligar em alguns minutos então. Primeiro tenho que pegar a lista de compras de Fred e George. Além da vassoura, tenho que comprar livros novos para você. Ah, sim, e a porção de Ginny, isso é muita coisa. Ela riu e saiu. Ron parou onde estava por um tempo e seus olhos brilharam. Fred e George vão morrer de ciúmes, com certeza vão. Mas quem se importa, eu sou monitor e estou prestes a comprar uma vassoura nova. Oh, droga! O que está errado? Harry perguntou secamente, sentindo como se sua voz tivesse saído da boca de outra pessoa. Eu deveria adicionar mais algum dinheiro do meu prêmio, para poder conseguir uma vassoura melhor. Ron disse alegremente, seus olhos começando a brilhar. Isso mesmo. Vou falar com mamãe agora. Professor, Hermione perguntou a Félix em um sussurro, posso ligar para casa? Do telefone público da vizinhança? Mamãe e papai ficarão felizes em saber o significado do cargo de monitor. Félix pensou sobre isso. Vamos fazer isso, senhorita Granger. Você não está em casa há muito tempo. Aproveite esta oportunidade para ficar apenas com sua família. E mais tarde à noite eu irei buscá-la. Eu tenho que fazer minhas malas também. Harry deixou escapar sem jeito. Voltou sozinho para o quarto, com a mala aberta sobre a mesa como uma boca grande, que parece zombar dele silenciosamente. Harry pegou uma das roupas sujas da cama e sentou-se atordoado, só que agora teve um momento para pensar. Ele quase havia se esquecido do monitor antes, mas quando a notícia chegou, ele não foi capaz de fingir que não se importava com isso. Se fosse necessário escolher entre os dois, ele definitivamente teria sido uma escolha mais preferível para ser monitor do que Ron. Harry tinha alguns ressentimentos por dentro. Eles acreditavam que ele era pior que Ron? Sem querer parecer arrogante, ele tentou desesperadamente encontrar uma justificativa para si mesmo. Sou melhor no quadribol e melhor nos duelos, mas fora isso, não há grande diferença entre Ron e ele em termos de outros trabalhos escolares. Mas foram os trabalhos escolares, Harry pensou indignado, todas aquelas aventuras que eles compartilharam, todas aquelas lutas de vida ou morte. Ele tinha feito tudo muito melhor do que Rony, e o diretor Dumbledore sabia disso perfeitamente. Mas então ele não pôde deixar de se corrigir. Ron sempre esteve ao seu lado, mesmo quando enfrentaram Voldemort, ele nunca vacilou. Ao contrário dele, ele não tem motivos para ser inimigo de Voldemort, então parece que Ron parece mais heróico? Naquele momento uma voz surgiu na cabeça de Harry, mas Ron roubou a honra que lhe pertencia. Não, é isso que ele merece. Harry sussurrou para si mesmo, mas a voz começou a zumbir novamente, incessantemente, o que Harry milagrosamente entende. Fiz mais do que ele e ainda assim não foi apreciado, sem falar que não recebi o que merecia. Aquela voz transmitiu mais pensamentos sombrios para ele. Talvez eu devesse lhe ensinar alguma lição com a maldição recém-aprendida. Isso não é ideia minha, Harry disse para si mesmo. Rony é meu melhor amigo. Ele se levantou e quase caiu. Ele engasgou, seu rosto mudando rapidamente com expressões que em certo momento pareciam que ele havia se transformado em outra pessoa. Alguém precisa verificar a cabeça. A tela em branco na moldura da parede o provocava. Harry olhou para a tela, mas não há nada ali, talvez seja mais uma prova da herança antiga, nobre e mágica da família Black, já que ele tinha visto relógios que atiravam nas pessoas, garrafas de rapé que mordem e vitrines. Aquela tosse vomitou grandes nuvens de poeira quando as portas do armário se abriram. Você está errado, Harry disse em voz alta, mas a tela não respondeu a ele. Depois de um tempo, Harry ouviu passos, então ele abaixou a cabeça apressadamente e enfiou as roupas que segurava ao acaso em seu malão enquanto Rony entrava saltando. Em tempo, ele disse alegremente, coloquei metade do meu prêmio em dinheiro, bem a tempo de substituir a série Cleansbase pelo Nimbus 2000, na verdade, posso comprar 2001, mas achei que deveria salvá-lo, faço aniversário presente para comprar, e caso a empresa Future World lance um novo produto. Você está bem? Ótimo, Ron, quero dizer, você finalmente terá uma boa vassoura para se juntar ao time regular em breve. Harry fez uma pausa depois de dizer isso e ficou aliviado porque as palavras soaram genuínas e sinceras. O sorriso de Ron desapareceu gradualmente. Achei que você seria quem receberia, eu não esperava isso. Não, é isso que você merece. Harry disse com firmeza, o que parecia mais como se ele quisesse martelar essas palavras em sua própria cabeça. Você merece totalmente a honra de ser monitor. Quanto a mim, já tenho problemas suficientes. Oh bem, você está certo, talvez Dumbledore não tenha escolhido você exatamente por esse motivo. Ele ainda vem hoje, quero dizer, aquele inexplicável chá da tarde? Sim, acho que sim. Harry ficou feliz por Ron ter mudado de assunto e que o ano letivo começaria em breve, e ele não teria mais que comer uma barriga cheia de conservas de frutas na casa do amigo de Dumbledore. Ele não conseguia parar a sensação de náusea sempre que pensava nessas coisas. À noite, Sirius voltou e Harry o recebeu com alegria. Devo chamá-lo de Professor Black?
Você pode deixar isso para o jantar amanhã. Sirius abriu um sorriso. No jantar, ele sentou-se ao lado de Félix e sussurrou. Félix, ouvi dizer que você é o segurança do expresso de Hogwarts de amanhã? Sim, apenas um deles. Félix olhou para ele e deixou um pote de geleia voar em sua mão. Pelo que me lembro, você também fará parte disso. Sirius virou a cabeça um pouco sem jeito. Vou tirar uma licença e trabalhar amanhã de manhã. Por quê? Félix perguntou curioso, não parecia algo que ele diria. Eu deveria visitar Azkaban com Amélia hoje e preparar a queda de um ladrão, mas recebi um alerta de que um dementador havia aparecido em uma cidade trouxa, o que mais tarde provou ser um alarme falso. De qualquer forma, eu pensei, para ter um começo e um fim perfeitos, eu preciso visitar Azkaban pelo menos uma vez e dizer adeus ao passado de uma vez por todas. Capítulo 517 Conversa Noturna. À mesa, a conversa de Félix e Sirius continuou. Assim que Kingsley concordar, ele será o organizador nominal. Félix sussurrou. Vou falar com ele, mas ele provavelmente não poderá vir até amanhã de manhã, você sabe, dado seu status como auror do Ministério da Magia. Sirius disse, cuspindo um osso de galinha. A relação entre a Ordem da Fênix e o Ministério da Magia é interessante. Os dois são independentes um do outro, mas inextricavelmente ligados, já que muitos membros da Ordem da Fênix também trabalham no Ministério da Magia. Amélia Boni sabia disso muito bem, mas não fez nada contra. Por um lado, é por respeito a Dumbledore, por outro lado, também tem um significado prático mais positivo. O Ministério da Magia tem uma força de trabalho complicada, e muitos bruxos tentarão estabelecer um relacionamento com uma família de sangue puro fazendo alguns negócios cinza e preto. Então é fácil dizer que o Ministério da Magia nada mais é do que um balde com muitos buracos. A queda do ladrão só pode eliminar os feitiços, mas não pode explorar o coração das pessoas. Em algumas tarefas importantes, como escoltar o expresso de Hogwarts, além do estrito sigilo prévio, a senhora Bones também deve selecionar cuidadosamente o pessoal envolvido para evitar vazamentos. E no que diz respeito à confidencialidade, a Ordem da Fênix tem uma vantagem natural. Depois do jantar, Félix calculou o tempo e pegou Hermione em sua casa. Eu montei proteções perto de sua casa, disse Félix, semelhante ao efeito do D-Trace. Quando alguém na vizinhança lançando feitiços, receberei imediatamente a mensagem. E a situação no momento não é tão séria. Voldemort está tomando uma estratégia de contração. Você não precisa se preocupar com o bem-estar de sua família. Eu entendo. Hermione assentiu levemente, mas suas sobrancelhas ainda escondiam uma grande preocupação. Você parece perturbada, senhorita Granger. Félix apontou para um banco sob uma árvore exuberante com um sino pendurado. Por que não sentamos lá, depois que eu tiver descansado lá? Ele estava se referindo à época em que saiu do Departamento de Mistérios, e Hermione entendeu facilmente o que ele quis dizer. Professor. Neste momento, os dois sentaram em um banco e olharam para a multidão de pessoas que passavam e passeavam pela comunidade trouxa de vez em quando. Félix virou a cabeça ligeiramente de lado na direção de Hermione, olhando para o lindo sol poente. Os bruxos e os trouxas realmente não coexistem? Hermione perguntou com hesitação. O que você acha? Félix perguntou gentilmente. Eu acho, Hermione falou hesitante por um momento, depois reclamou, como se ela estivesse guardando essas palavras em sua mente por muito tempo e tivesse feito vários rascunhos. É claro que quero que as duas coexistam, afinal, eu estou preso entre eles, quero dizer, minha origem. Mas li em um livro, bem, há casos semelhantes no livro História da Magia, sobre como bruxos e trouxas originalmente não foram separados uns dos outros ao longo da história, mas as coisas não aconteceram. Acabaram tão bem, eles foram hostis entre si, e muitos conflitos eclodiram, e as grandes caças às bruxas do século XIV são apenas um reflexo desta saga. Isso mesmo. Félix disse com aprovação. Além disso, muitos bruxos optaram por ficar longe do público. Os livros explicam isso dizendo que eles estavam fazendo isso para não violar o Estatuto de Sigilo. Mas, na verdade, esse fenômeno existia muito antes do Estatuto de Sigilo ser introduzido. E há também a teoria de que os bruxos não suportavam a visão dos trouxas e não toleravam o cheiro deles. Mas, parece o autoconforto de um perdedor? Félix não percebeu que ele estava sorrindo. Hermione hesitou e acenou com a cabeça imperceptivelmente. Mas os bruxos não deveriam ter vantagem? Afinal, eles têm magia? Bem, essa é uma questão complicada, vou tentar explicar. Você pode olhar para a estrutura social de um bruxo. Um bruxo maduro pode satisfazer a maioria de suas necessidades que pessoas normais precisam da ajuda da sociedade para satisfazer, com a ajuda de magia. Isso leva ao fato de que os bruxos são muito menos conectados entre si do que as pessoas comuns, em outras palavras. Dificilmente você pode organizá-los para trabalhar por um objetivo comum. Pelo que eu sei, a última pessoa que queria quebrar esta prisão invencível conhecida como Estatuto de Sigilo ainda está presa em Nurmengard porque ele queria governar os trouxas antes que eles se tornassem incontroláveis. Geller Grindelwald? Hermione perguntou em um sussurro. O nome parecia ter um grande poder. Sim, e ele aproveitou o descontentamento das pessoas com o Estatuto de Sigilo para esse objetivo. Félix disse calmamente, e você está perdendo o ponto crucial. A magia é muito rara no mundo real, mas é bastante comum entre os bruxos. Isso não é natural? Claro que não. Félix disse em tom de discussão de assuntos acadêmicos. Tenho estado em contato com algumas sociedades ocultas que consideram a magia muito, bem, talvez considerem a magia como algo sagrado. Você acha que eles podem imaginar bruxos de verdade usando mágica para lavar roupa, cozinhar, acender fogueiras e regar as plantas? Hermione franziu as sobrancelhas pensando seriamente. Então, bem, os bruxos estão acostumados a usar magia para resolver todos os tipos de problemas, e o tipo de magia da vida cotidiana é a norma, certo? Eles são civis ou pragmáticos, mas nunca soldados.
Félix resumiu brevemente. A magia em suas mãos também não é uma arma, mas uma ferramenta, pelo menos para a maioria dos bruxos. Portanto, quando enfrentam uma emergência, eles não usam a magia a seu favor para fazer escolhas mais inteligentes, especialmente crianças pequenas. Para proteger suas famílias, os bruxos optam por recuar voluntariamente. Mas há exceções, afirmou Hermione Vendelin, a bruxa do século XIV. Gostava muito de ser queimada e se permitiu ser pega por pessoas em várias formas disfarçadas até 47 vezes. Naquela época, os bruxos desapegados sempre viviam com mais liberdade. Félix disse. Os dois ficaram sentados em silêncio por um tempo até o céu escurecer, lançando uma sombra no chão. Eles observaram um jovem casal passeando seu filho, provavelmente com apenas 1 ou 2 anos de idade, tropeçando. Professor, quando surgiu a palavra trouxa? Hermione perguntou novamente quando a família passou. Ah, essa é uma pergunta interessante. Acho que você está perguntando se a palavra tem uma conotação depreciativa? Félix perguntou com um sorriso, e sem esperar a resposta de Hermione, ele continuou, a origem exata da palavra é indetectável, e quem sabe o que se passava na mente do primeiro bruxo que pronunciou trouxa, mas ele tomou uma vantagem barata do fato de que não havia um termo padronizado no mundo mágico para a pessoa não mágica, então o termo foi aceito por mais e mais bruxos. Se contém ou não um significado depreciativo depende do tom de quem fala, tanto os Weasley quanto os Malfoy usam esse termo, mas eles devem ter noções muito diferentes. O que você deveria ter uma ideia? A sombra pertencente a Hermione assentiu. Mas em geral, se você usar a palavra em uma conversa com pessoas comuns, ela carregará um toque de arrogância e indiferença que pertence aos bruxos. Uma diferença muito sutil que talvez apenas um jovem bruxo de uma família trouxa possa perceber. Por que é que você gostaria de ser rotulado? Perguntou Félix retoricamente, especialmente se não sabe o que esse rótulo significa. Claro que não, ela percebeu, é por isso que você nunca usou a palavra trouxa quando estava se comunicando com meu pai e minha mãe. Eu estava tentando reduzir a barreira de comunicação. Félix assentiu levemente, é obviamente mais fácil para eles entenderem o termo pessoas comuns, ou pessoa não mágica. No entanto, se você tiver um bruxo parado à sua frente, parece muito estranho e prolixo falar assim. Hermione entendeu um pouco. Ela gostou mais da abordagem do professor, demonstrando respeito pelo palestrante. E a primeira pergunta? Os bruxos e os trouxas podem coexistir? Não posso dar uma resposta a isso, senhorita Granger, mas acho que a tendência à integração é inevitável, ou mais precisamente, acho que é apenas uma questão de tempo até que o mundo mágico seja exposto ao público em geral. Ah, entendo. Então, professor, você criou a empresa Mundo do Futuro por causa disso? Hermione perguntou agudamente. Félix deu uma risada leve. Eu queria criar uma zona tampão, uma responsabilidade que nós, bruxos de origem trouxa, carregamos naturalmente. Hermione abriu um sorriso, embora ela nunca tivesse se sentido inferior por causa de suas origens, ela ainda sentia raiva e mágoa quando Malfoy a chamava de sangue ruim. E depois de hoje, se Malfoy dissesse tal coisa novamente, ela simplesmente teria pena dele. E acho que ele é superficial e estúpido, embora Malfoy não o tenha usado mais nos últimos 2 anos. É por causa do professor também? Hermione pensou. Ela sentiu um pouco de arrependimento por não ter sido capaz de ver essa cena na viagem no tempo. A princípio, ela parecia uma sombra que não deveria existir, deslocada no mundo inteiro, vagando sem rumo entre os castelos e terrenos de Hogwarts. E nem mesmo os fantasmas conseguiam localizá-la. Mas ela também viu muitos segredos que antes eram inacessíveis. Hermione sobreviveu aos dias mais difíceis com a comida na bolsa de contas, mas sempre havia um momento em que a comida acabava. Justamente quando ela pensava que seria como todos aqueles viajantes do tempo, presos no tempo e morrendo de fome, os deuses da sorte. Finalmente chegou. Uma rachadura apareceu no time Turner. Na tensão e no medo ao mesmo tempo, Hermione se viu mais uma vez possuindo uma entidade. Ela correu para entrar furtivamente na cozinha para roubar comida. Depois de uma refeição completa, Hermione estava com vontade de considerar se suas ações estavam mudando a história, ou torne-se parte de um dos muitos rumores estranhos em Hogwarts. Um fantasma que rouba comida? Mas ela estava com muita fome para se importar tanto. Acontece que ela estava certa ao fazer isso. 2 horas depois, ela foi levada a um salto no tempo e seu corpo voltou a um estado de quase vazio. Mas a boa notícia é que ela estava gradualmente descobrindo a rotina e poderia fazer coisas que ela queria. Anteriormente queria fazer, mas não conseguiu. Por exemplo, enviar uma carta. Depois de quase 1 mês e meio assim, Hermione descobriu que havia ganhado um corpo sólido em seu estado normal, como se estivesse envolta em uma capa de invisibilidade. Ela adivinhou que à medida que se aproximava da linha do tempo normal, ela mesma se aproximava da realidade. É apenas uma questão de tempo até que ela seja descoberta. Então ela fugiu da escola e voltou para casa, pronta para documentar suas experiências e passar o último tempo com os pais. Depois disso, Hermione franziu os lábios e olhou para Félix. Obrigada, professor. O que? Quero dizer, parece que encontrei um novo objetivo que abrange o anterior. Professor, estou planejando ingressar no Ministério da Magia depois de me formar. Hermione disse. Mas notícias, pensei que você escolheria a empresa do mundo futuro. Félix parecia um pouco irritado. Eu também não desistiria de runas antigas. Hermione disse avidamente.
Félix e Hermione voltaram para a velha mansão Black e, antes que pudessem dizer algumas palavras, é hora de dormir. A senhora Weasley impediu Rony de continuar se gabando de sua nova vassoura e os enxotou de volta para o quarto. Esse é o Nimbus 2000. Ron e Ginny gritaram em uníssono. Mas imediatamente Ron olhou para Ginny com cautela. Você não espera que eu lhe empreste minha vassoura, espera? Avarento. Ginny grunhiu e levantou-se arrogantemente como um gato orgulhoso. Vamos, crianças, vocês têm que ir para a cama cedo hoje, caso contrário, amanhã haverá uma grande bagunça. Senhora Weasley disse com grande convicção. Terei que te acordar cedo ou alguém vai perder alguma coisa de novo. Ela estava certa. Na manhã seguinte, a casa inteira está um caos como um galinheiro. A senhora Weasley e o retrato da senhora Black que estava pendurado no hall de entrada gritaram simultaneamente a plenos pulmões. Sem mágica. Vocês dois idiotas, bastardos sujos contaminando minha casa ancestral. Harry se vestiu em um piscar de olhos e enfiou seus produtos de higiene ao acaso em seu malão, enquanto os outros pareciam estar com as mãos ocupadas até embarcarem no expresso de Hogwarts e respirarem aliviados. Fred e George tentaram lançar um feitiço na mala, e quase me acertou. Ginny explicou a Harry sobre os acontecimentos da manhã. Harry coçou a cabeça, sem saber como encarar Gina sozinho. Agora há pouco, Rony e Hermione foram até o compartimento dos monitores. Você está bem? Assim que as palavras saíram de sua boca, ele se sentiu um lixo. Estou bem. Ginny sorriu enquanto eles carregavam suas bagagens em busca de um compartimento vazio. Não muito longe deles havia uma garota com cabelos loiros bagunçados na altura da cintura. Eu vi Luna, vamos lá. Gina disse. Harry olhou para cima e, embora só a visse de costas, Harry a reconheceu imediatamente pela maneira como ela se movia indistintamente enquanto entrava no compartimento. Eles se espremeram no meio da multidão e encontraram Neville no meio do caminho. Oh, querido Harry, pensei que estava atrasado. Ele disse alegremente. Tão perto. Por outro lado, Félix chegou a um compartimento próximo à frente e abriu a porta onde vários aurores e membros da Ordem da Fênix estavam sentados silenciosamente lá dentro. Olá, pessoal. Kingsley, Derris, Moody e Dedalus Digby acenaram para ele respectivamente. Félix escolheu um lugar vazio e sentou-se. É óbvio que com tantas pessoas sentadas no mesmo compartimento ficaria um pouco apertado. O estado de Moody é ruim, ele está inquieto. Suas pálpebras tremem e suas mãos grandes e ásperas estão sempre tentando agarrar alguma coisa. Você não deve sacar sua varinha, Alastor. Dedalus Digby, que está sentado ao lado dele, disse cuidadosamente. Félix piscou pensando que a viagem havia se tornado interessante, tirou uma moeda e deixou-a saltar na ponta dos dedos enquanto sua mente vagava. Dumbledore apareceu e falou com ele ontem à noite, e as palavras que eles falaram surgiram em sua mente bem, quando chegar a hora, qual é um bom motivo para ir embora? Encontrar um carrinho de lanches para comprar salgadinhos? Ele suspirou silenciosamente, sentindo que aquilo não combinava com sua imagem. Capítulo 518 Missão Secreta? Na carruagem, vários aurores conversaram sobre acontecimentos recentes. Você provavelmente acha que você sabe quem não tem cérebro, certo? Pense novamente como ele reuniu o grupo inicial de Comensais da Morte. Se você acha que ele só usará força para oprimir, você está muito enganado. A voz de Moody está rouca quando ele disse, a valorização excessiva da queda do ladrão só nos levará a cair na armadilha do inimigo. É preciso permanecer sempre vigilante. Ao ouvir isso, Derris não pôde deixar de grunhir. Eu também estive envolvido na última guerra, e tudo que vi foi ele e seus Comensais da Morte deixando uma marca escura após a outra sobre a casa onde o bruxo morava, junto com aqueles inferius. Ele não deixaria nada além de uma impressão assustadora. É a impressão mais profunda, Moody rosnou, pegando seu frasco curvo e tomando um gole forte. Eu experimentei isso do começo ao fim. Eu era um auror experiente antes mesmo de você sabe quem recrutar abertamente Comensais da Morte. Durante aqueles primeiros 2 anos de guerra, o Lorde das Trevas escondeu bem seu lado cruel e vicioso. Ele passava a maior parte do tempo promovendo suas ideias pouco ortodoxas, recrutando mão de obra, e mantendo um baixo nível de confronto com o Ministério da Magia. Aos poucos ele desobedeceu às regras do Ministério da Magia daquela época, para criar seu próprio sistema. Mas o ministro da época ficou confuso com seu disfarce e teve a ilusão de ser capaz de resolver disputas pacificamente como resultado. A oposição pública você sabe quem continuou a desaparecer à medida que bruxos, criaturas das trevas eram secretamente recrutadas. Minchun finalmente reconheceu o status quo, mas a essa altura ele foi incapaz de conter a ascensão de você sabe quem. Então ele era um líder competente nos primeiros dias da guerra? Félix interveio. Dependendo de como você olha para isso, ele estava de olho naquelas antigas famílias de sangue puro, ganhando dinheiro e seguidores delas, sim, vou usar a palavra, seguidores, e ele confundiu um grupo de pessoas com suas ações, um grupo de tolos. Aquelas pessoas seguraram o fundo do poço para apoiá-lo, como a família Black na época. O olho intacto de Moody olhou para Félix. Se não fosse por devido à saúde debilitada da senhora Black, duvido que ela estivesse determinada a se juntar ao lado de você sabe quem e ficar completamente ligada a ele. Desde quando ele mudou de caráter? Tornou-se cruel e tirânico? Félix perguntou suavemente. Mais ou menos tarde, Moody estalou os lábios. É difícil especificar. Com base na percepção daqueles anos, ele provavelmente pensou que estava vencendo. Não demoraria muito para se tornar o governante da Inglaterra. Então ele voltou atrás da sua natureza. Félix tinha uma visão diferente. Esses anos são provavelmente o período em que ele lutou frequentemente contra Dumbledore. De acordo com a explicação de Dumbledore, ele havia ferido gravemente Voldemort mais de uma vez. Mas Voldemort sempre não demorava muito para voltar à vida. Félix, portanto, especulou que Voldemort pode ter usou secretamente a Horcrux.
Por fim, pelas informações que reuniu, Voldemort estava extremamente confiante em sua conquista da morte, e se não tivesse vivenciado a experiência de voltar dos mortos, dificilmente teria demonstrado uma confiança tão forte. Nesse momento, eles já estão dirigindo em campo aberto, com um grande bloco de tons de cores passando por seus olhos. Félix calculou a hora e tirou do bolso um relógio de bolso prateado. A tampa frontal se abriu com um clique. Os olhos dos aurores focaram nele ao mesmo tempo, e depois de alguns segundos de silêncio, o nariz rosa apareceu, seguido por uma cabeça preta e peluda, enquanto Valen emergia do espaço do relógio de bolso e olhava ao redor. Confusão. Kay, a escola chegou? Ainda não, disse Félix, mas parece que você dormiu quase um dia. Vamos, vou te mostrar o lugar. Hermione e Harry estão em seus compartimentos. O espírito de Valen exaltou-se. A princípio ela sentou-se nele e se espreguiçou. Depois deu um pulo e saltou para a porta do compartimento e acenou de volta para ele ansiosamente. Félix perguntou aos outros neste compartimento. Posso comprar um pouco de comida? Preciso trazer um pouco para vocês? Todos balançaram a cabeça. Iremos nós mesmos se precisarmos, disse Moody. Sem mais palavras, Félix abriu a porta do compartimento e saiu. Você pode, por favor, me ajudar a encontrar Harry? Ele solicitou Valen. Valen farejou para a esquerda e para a direita enquanto caminhava e finalmente parou diante de um compartimento. Félix viu Harry, Neville, Ginny e Luna sentados juntos pela janela e sorriu. Todos rostos familiares, isso torna tudo mais fácil. Félix abriu o compartimento onde Neville está apresentando seu presente de aniversário aos amigos. Mimbulus Mimbretonia, é da minha avó, ela esperou até eu voltar para me dar. Ele disse, apontando para um pequeno vaso com o que parecia ser um cacto desplasia. Em vez de estar coberto de espinhos, está coberto de um monte de grandes espinhas como furúnculos. O que isso? Bem, para que pode ser usado? Harry perguntou, olhando para a coisa, e teve dificuldade em se convencer de que iria gostar. É bom para muitas coisas. Neville disse com orgulho. Ele tem um mecanismo de defesa incrível, e eu o descobri quando tentei colocá-lo sob o feitiço da Hidreion. Feitiço do sonho acordado? Harry perguntou, esperando sinceramente que Neville se concentrasse nisso. Mas Neville mal podia esperar para mostrar-lhes as maravilhas de seu novo animal de estimação enquanto tirava uma pena do bolso e estendia a mão em direção à planta. Os olhos de todos foram atraídos por sua ação. Harry se sentiu inquieto. Seu corpo se inclinou um pouco para trás. Luna está exatamente oposta a ele, seus olhos sonhadores espreitando por trás da revista Kibler. Você pode esperar até eu sair para demonstrar? A voz de Félix afirmou, e o grupo olhou para cima, a mão de Neville pendurada no ar e Harry mentalmente deu um suspiro de alívio. Professor App, o que você está fazendo aqui? Você acabou de dizer. Vá embora. Harry não pôde deixar de perguntar. Félix entrou agilmente e fechou casualmente a cortina da porta do compartimento. Ele colocou o dedo indicador nos lábios e sussurrou, Xi. Posso confiar em vocês? Em resposta ao seu tom sério, Harry, Ginny e Neville assentiram nervosamente, enquanto Luna estava um pouco mais lenta, acrescentando que foi só nesse momento que ela o cumprimentou através de sua revista Oi, Félix. Como você está, Luna? Você resolveu o enigma da revista? Félix perguntou. Ainda não. Após a saudação, Félix começou a trabalhar. Como você pode ou não saber, este trem está sob vários encantamentos de proteção, como anti-aparição. Ele podia ver vagamente um borrão de vapor quando olhou pela janela, e ao longe, havia uma cadeia de montanhas e bosques. Félix sacou sua nova varinha, por algum motivo, devo sair por um tempo e vocês precisam agir como se não tivessem notado, ok? Sem esperar que eles respondessem, ele sacudiu a varinha na mão, e uma pequena janela acima do compartimento do trem se abriu abruptamente. Professor, posso ajudá-lo em alguma coisa? Harry perguntou apressadamente, seu cabelo despenteado pela brisa repentina. Claro, feche a pequena janela depois que eu sair. Félix disse enquanto guardava sua varinha. Mas como você vai sair? A janela de ventilação é muito pequena. Harry quase mordeu a língua enquanto o corpo do professor App ficava menor rapidamente. Como uma filmagem em câmera lenta, Harry podia ver cada detalhe, mas num piscar de olhos. O professor desapareceu e em seu lugar está um pássaro com asas longas e estreitas, como uma andorinha da chuva, pairando no ar e saindo correndo do compartimento em um piscar de olhos. As 4 pessoas no compartimento engasgaram. Luna piscou e olhou pela janela. A andorinha da chuva permaneceu em seu campo de visão por apenas alguns segundos antes de desaparecer. Estamos sonhando? A voz suave de Luna perguntou. Luna, acho que é o animago do professor. Gina disse. Harry sentiu alguém puxando sua camisa e olhou para baixo para descobrir que era um pelúcio, e ela estava apontando o dedo para a pequena janela aberta. Valen? Ah, certo. Harry se levantou e fechou a janela de ventilação, momento em que Valen já havia se sentado entre Harry e Gina, e sua mãozinha vasculhou seu relógio de bolso prateado e tirou dele um saco de biscoitos amanteigados. Kay, ela olhou para Harry. Eu não ouvi você? Valen bufou enquanto ela gesticulava para ele com sua pequena mão. Acho que ela quer que você a ajude a abrir a bolsa. Luna disse, um rapazinho inteligente e que também sabe escrever. Capítulo 519 Professor Black. O vento soprava de todas as direções, enquanto Rencalos voava como um fantasma negro entre as montanhas, com suas asas roçando as torres das árvores altas. A conversa com Dumbledore ontem à noite veio à tona na mente de Félix, pedaço por pedaço. Recebi informações de que Voldemort está se preparando para capturar pessoalmente Amélia quando ela retornar de Azkaban usando a chave de portal. O que você vai fazer? Arranjar uma armadilha em troca. Após um longo silêncio, Dumbledore balançou a cabeça na escuridão. Não desta vez, não temos prova infalível. Não podemos agir como se soubéssemos disso com antecedência. Félix entendeu que isso era para proteger o espião, e a pessoa que repassou a informação provavelmente foi Severus Snape. Então você, eu não estarei envolvido nesta operação.
Trata-se de uma conspiração, Dumbledore disse suavemente, o luar prateado brilhando em seus óculos, tornando difícil ler sua expressão. Embora eu ainda não tenha certeza se será usado, mas antes que a decisão seja tomada, não posso mostrar meu rosto facilmente, especialmente não posso ser visto por Voldemort. O porto de Felixstowe é o maior e mais movimentado porto de contentores do Reino Unido, localizado em East Anglia, na costa sudeste. Num pequeno trecho de praia deserta perto do porto, duas figuras emergiram do ar distorcido. Sirius e a Sra. Bones estavam juntos, segurando um exemplar surrado do Profeta Diário em suas mãos. Eu odeio chaves de portal. Não podemos simplesmente usar a balsa como fizemos quando fomos. Sirius esfregou a cabeça. Ele tinha acabado de bater a cabeça no joelho de Amélia. Todo tipo de acidente acontecia ao usar a chave de portal. As pessoas que ficaram para trás precisam mais da balsa do que nós. A Sra. Bones enfiou o jornal no bolso. E como vamos voltar mais cedo, temos que nos contentar com o que temos. Sirius murmurou algo em voz baixa. Bones deu um sorriso. Bem, então parabéns, Professor Black. Sirius olhou para ela presunçosamente. Então seu rosto mudou. Alguém está escondido por perto. Ele sacou sua varinha e olhou alerta de um lado para o outro enquanto a Sra. Bones puxava sua varinha em sincronia. A ponta tremeluzindo quando a areia no pequeno trecho da praia começou a tremer. Você tem certeza? Sra. Bones perguntou com uma expressão séria. Pode ser apenas um trouxa passageiro. Não tenho certeza, disse Sirius. Só acho cuidado. Ele acenou com sua varinha e uma bola de fogo explodiu no ar com um som ensurdecedor. Sirius cambaleou para trás. Mas ele não se importava. Seus olhos fixos em uma direção enquanto respirava fundo, Voldemort. Voldemort ficou na praia, em algum momento, como se já estivesse esperando ali há muito tempo. Amélia Bones, os dedos pálidos de Voldemort seguravam a ponta de uma varinha enquanto ele saudava levemente. Desejo convidá-la para ser minha convidada em meu castelo. E se eu recusar? Sra. Bones perguntou com uma voz monótona. Como membro dos Sagrados 28, confio que você não será tão teimoso, mas se insistir, você matou meu irmão. Sra. Bones disse com os dentes cerrados, enquanto ela esfaqueava a varinha em sua mão como uma espada afiada, e os grãos de areia no chão subiam e rolavam como uma tempestade de areia. Ela disse a Sirius. A mão de Sirius imediatamente pousou sobre ela, pronta para lançar uma aparição. A tempestade de areia de repente rolou para trás, criando uma parede pesada do nada, e se chocou contra os dois. Sirius e Bones foram jogados para longe e não conseguiram se levantar por um tempo. Voldemort caminhou calmamente em direção à Sra. Bones. Então terei que extrair informações úteis de sua mente. Posso omitir algumas, algo que não gostaria de ver. Sirius esparramado no chão, com a sensação de que mais de uma costela estava quebrada, e sua varinha emitiu uma luz vermelha. Voldemort casualmente bloqueou o feitiço e interrompeu seu avanço. Ele parecia ter avistado Sirius. Seus olhos vermelhos brilharam ameaçadoramente enquanto ele olhava por 2 segundos. Feitiço da morte. Parede de terra sólida. Sra. Bones gritou, e uma parede espaçosa se ergueu da praia, bloqueando a maldição da morte. Mais uma vez, os dois se reuniram. Transfiguração. Voldemort pronunciou com desgosto. Procure sua chance de escapar. Você é mais importante que eu. Sirius disse com os dentes cerrados enquanto os cantos de sua boca começavam a sangrar e suas costelas perfuravam dolorosamente seu corpo. Ele se preparou e recitou um feitiço. Ele está me mirando, não posso escapar. Bones gritou, enquanto agitava sua varinha. As pedras na costa de repente pareceram ganhar vida e se lançaram em direção a Voldemort. Então deveríamos pensar em outras opções. Voldemort mostrou um sorriso cruel. Parecia um gato pegando um rato. O feitiço foi desviado um por um, explodindo um pedaço de pedra com facilidade. O resultado do feitiço deixou um rastro de feridas nos dois. Se não fosse pelo propósito de capturar Amélia viva e descobrir o segredo da profecia, ele estaria em um estado de espírito mais relaxado. Naquele momento, Sirius de repente agarrou a mão de Bones, enquanto ele lançava para a tação de forma imprudente e forçada. O pulso de Voldemort acenou violentamente. A varinha emitiu um som de assobio e uma ferida sangrenta se abriu no peito de Sirius, mas os dois haviam desaparecido de seu local original. Voldemort se aproximou sem pressa, olhando para onde os dois desapareceram, e no segundo seguinte, ele apareceu imediatamente em um subúrbio deserto não muito longe daqui. Sirius e Bones mal conseguiram resistir ao colapso. Porque todo mundo tenta usar a aparição para escapar. Para um bruxo altamente habilidoso, como eu, é fácil seguir a trilha que você deixou. Sem falar que eu perturbei seu local de pouso. Voldemort explicou generosamente, esperando um olhar de desespero dos dois. Mas a resposta que recebeu foi um feitiço poderoso preparado. Sirius conjurou uma dúzia de flechas de ferro enferrujadas no ar, que soltou um grito triste e voou em direção a Voldemort. Bones acenou com sua varinha em sincronia, e um pedaço de espaço aberto ao redor dela e Sirius de repente afundou. Ele não pode interceptar a chave de portal. Ela tirou o jornal do bolso e estendeu-o. Esteja preparado. A superfície do jornal brilhou com uma luz azul e depois voltou ao normal. Espere aí só 3 segundos. Ela olhou para Sirius, cujo peito está jorrando uma grande quantidade de sangue. 3, 2... Sirius olhou para o ar, com os olhos arregalados dramaticamente, enquanto Voldemort pairava no ar em algum ponto e uma cortina de luz verde caiu. Sirius lutou para libertar sua mão do aperto de Bones, enquanto seu feitiço vermelho enfrentava a luz verde. Ele cerrou os dentes e tentou aguentar por alguns segundos a todo custo. Bones estendeu a mão para agarrá-lo, apenas para girar e desaparecer um momento antes de ela tocá-lo. Acabou. Sirius pensou, ele não conseguiu impedir a maldição da morte de Voldemort, mas pelo menos um deles escapou. Ele começou a pensar em como seria um mundo após a morte, e depois de cerca de 10 segundos, de repente ele ainda estava consciente. Uma coisa enorme bloqueou a maldição. Sirius piscou, e a coisa parecia ser um galeão dourado gigante.
O queixo de Sirius caiu. Enquanto estava acima do solo, Félix se culpava por seu erro. Ele não contava que Sirius usaria a aparatação à força, embora ele tivesse feito o mesmo ao escapar dele. De qualquer forma, demorou um pouco para recuperar o atraso, mas felizmente ele alcançou o tempo e usou uma moeda com um feitiço de zoom para bloquear a maldição da morte. Esta cena familiar fez com que Voldemort desaparecesse instantaneamente de onde estava, pois parecia longe de Félix. Voldemort, em suas palavras, você é um tolo em aparecer aqui hoje, Félix disse calmamente enquanto lhe mostrava sua nova varinha. Ele não pôde deixar de querer tentar aquela potente maldição mortal da última luta novamente, mas por causa de sua falta de confiança em conter Voldemort com o morto Sirius, ele sentiu que seria imprudente expor seu movimento assassino e toda a magia associada a ele. Voldemort olhou para sua varinha com uma expressão feia. Félix Zap, ele murmurou com um brilho de loucura em seus olhos. Ele já está decidido a recuar, pois a informação de Lucius passou lentamente por sua mente. Félix Zap ganhou uma nova varinha, enquanto ele ainda está preso a uma varinha medíocre, e ficou louco de ciúmes. Voldemort jurou em seu coração que antes do próximo encontro, ele deveria obter uma varinha que correspondesse à sua identidade, uma varinha que lhe permitisse lançar feitiços sem escrúpulos. Ele olhou para Félix sem expressão e desapareceu de onde estava. Félix não se mexeu, com Sirius peso morto, ele certamente não pode persegui-lo para uma luta, pois as consequências de lutar contra Voldemort com peso morto seriam desastrosas, como a morte de Sirius. Ele se foi? Uma voz frágil perguntou. Félix deu alguns passos à frente e olhou para Sirius, que estava sentado na poça de sangue e parecia ter acabado de ser pescado de uma poça de sangue. Sirius encostou-se na borda do poço profundo e disse irritado, se Voldemort se foi, salve-me rapidamente, não consigo estancar o sangramento, droga, estou morrendo. Félix riu, você ainda tem força para amaldiçoar, o que significa que ainda é jovem para morrer. Ele rapidamente lidou com os ferimentos de Sirius, depois que um frasco de poção foi alimentado. O estado de Sirius melhorou um pouco significativamente, mas todo seu rosto ainda parecia pálido como o de um vampiro. Durante o tratamento, dezenas de aurores surgiram do nada, e o rosto da senhora Bones ficou nublado com uma forte melancolia, mas quando ela viu Sirius, que estava brincando com Félix com um olhar monótono, sua expressão congelou. Você ainda está vivo, quase morto. Sirius disse laboriosamente, cutucando a boca na direção de Félix. Vou levar você ao Centemungus. A senhora Bones franziu os lábios por um tempo antes de dizer. Inesperadamente, Sirius balançou a cabeça. Não, estou indo para Hogwarts. O professor Black não pode perder sua primeira noite de estreia. Vou levar Sirius para a ala hospitalar da escola primeiro. Félix disse para uma preocupada senhora Bones. O grande salão da escola. Harry, Ron e Hermione olharam para a longa mesa dos professores. O professor não está aqui, Sirius não está aqui e até Hagrid está desaparecido. O que diabos está acontecendo? Harry perguntou ansiosamente. Eles podem ter se atrasado por alguma coisa. Ron adivinhou. Você não disse que o professor App saiu para fazer alguma coisa? Ele realmente se transformou em uma andorinha? Sim. Harry disse, mas o professor não disse o que iria fazer. De repente ele pensou em Sirius. Poderia ser uma emergência da parte de Sirius? A cerimônia de seleção começou, mas o tempo todo Harry não ouviu com atenção. Ele apenas pensou que o chapéu seletor estava cantando há muito tempo este ano. Quando a cerimônia de seleção terminou e a mesa ficou cheia de comida, Harry teve que aceitar o fato. Naquele momento a porta lateral do grande salão se abriu abruptamente. Félix e Sirius entraram, e Félix sussurrou algumas palavras para Dumbledore, que assentiu levemente, e então os dois se sentaram nos assentos vazios. Sirius sorriu abertamente e acenou para Harry, que não conseguiu identificar nenhum pequeno problema em sua aparência, e Harry imediatamente deu uma resposta entusiasmada. O garfo em sua mão quase arremessado na direção do próximo assento. Adivinha o que Sirius está sussurrando para o professor App? Hermione perguntou, olhando na direção da mesa dos professores. Vou perguntar amanhã, agora só quero comer muito. Harry disse alegremente. Na mesa dos professores, Sirius reclama com Félix. O que você me deu de beber? Não estou com apetite agora. Você pode pensar nisso como um tônico. Os ingredientes são muito preciosos e contêm sangue de dragão. Félix respondeu sem olhar. Capítulo 520 Canção escolar nostálgica. Um pouco de tempo se passou e o grande salão se encheu de cheiros deliciosos. Félix largou o garfo e a faca satisfeito, esperando a sobremesa após a refeição principal. Os outros alunos no grande salão ainda comem febrilmente, enquanto conversam ruidosamente, alheios aos fantasmas flutuando acima de suas cabeças. Na mesa da Grifinória, Harry estava quase terminando de comer e começou a prestar atenção nos sons das conversas ao seu redor. Ele não fica muito feliz ao descobrir que um dos assuntos sobre os quais as pessoas estão falando é ele, o fantasma da casa da Grifinória. A voz do Nick quase sem cabeça chega aos seus ouvidos a 7 ou 8 lugares de distância. Sim, esse é Harry Potter. Aí está ele. Você terá muitas chances de vê-lo mais tarde. Harry não se virou, mas adivinhou que Nick estava conversando com um novo aluno de Hogwarts, e concluiu que o novo aluno vinha de uma família bruxa. Então ele teria aprendido seu nome antes de ir para a escola, a menos que esse aluno fosse um topper como Hermione. Dean e Simas conversaram alto sobre as notícias do Beco Diagonal. Ele apurou os ouvidos. Este ano ele não teve oportunidade de ir lá. Os livros didáticos, papelaria e materiais para poções necessários foram comprados pela senhora Weasley. Ele havia planejado ir à loja do Future World 1 no Beco Diagonal para ver se houver algum produto novo, mas esse plano não deu certo. Ele também se perguntou se os produtos
produtos da série antifeitiço dos irmãos gêmeos Weasley estão à venda. As lojas estão lotadas com mais gente do que nunca. Não tem jeito, quem fez a lista de livros deste ano distribuída tão tarde, então todos correram para buscá-los. Eu vi vários rostos familiares, mas eles desapareceram num piscar de olhos, como se algo os estivesse perseguindo. A demanda por livretos de runas excedeu a oferta, e minha mãe tentou comprar alguns para seus parentes que moravam no exterior, Simus disse entusiasmado. E quando encontrou o olhar de Harry, ele sorriu e sua voz ficou mais alta. Tem muito mais barracas móveis dos dois lados da rua, que na verdade é só uma barraca com um pedaço de pano no chão. Lixo, com menos chances do que encontrar coisas reais no Nocturne Alley. É claro que ela estava brincando. Esse maldito lugar ainda não foi fechado pelos aurores. Ron falou com a boca cheia e Harry entendeu magicamente o que ele quis dizer. O beco diagonal e o beco do tranco são adjacentes um ao outro, mas com reputações completamente opostas. O beco diagonal cobre uma área enorme e é o centro comercial dos bruxos britânicos, enquanto o beco do tranco é apenas um beco pequeno e afastado, com lojas que vendem produtos não tão comuns. Naquele momento, uma voz sussurrou em seu ouvido. Com licença, abre espaço para mim. Assustado, Harry olhou para trás e viu uma garota alta com longas tranças olhando para ele, seu rosto a menos de 30 centímetros do dele, Angelina Johnson. Enfiou o dedo entre Harry e Ron respectivamente e conseguiu se sentar entre os dois. Então, como foi seu verão? Ela perguntou rapidamente. Mutar. Harry disse, momentaneamente confuso sobre o que ela estava fazendo. Bem, foi. Angelina alisou o cabelo. Eu fui escolhida como capitã do time de quadribol da Grifinória. Capitão de quadribol. Harry repetiu, então seus olhos se arregalaram quando ele exclamou, quadribol? Angelina mostrou um olhar de sério. Fred me disse que você esqueceu do quadribol. Eu não acreditei muito. Como eu poderia. Harry gaguejou. Eu até brinquei com Cedrico nas férias. Ele olhou em volta e viu o rosto bonito na longa mesa ao lado de Lufa-Lufa. Sim, então você não vai sair do time? Angelina perguntou, seus grandes olhos fixos em Harry com um olhar morto, e a pressão aumentando continuamente dentro de Harry. Absolutamente não, espero ganhar outro troféu. Ele garantiu. Isso é bom. Angelina suspirou de alívio. Não quero parecer muito sensível, mas acabei de assumir o comando da equipe e meio que sinto muita responsabilidade. Meio que entendo porque Oliver foi tão irritante. Nunca siga seus passos. Harry disse apressadamente. Angelina riu. Então vou embora, assim, já que Oliver se foi, precisamos de um novo goleiro. Vou marcar os testes na sexta-feira à tarde às 5 horas e quero que todo o time esteja lá naquele momento, certo? Dessa forma podemos permitir que o novato tente jogar com todos. Sem problemas, você já tem alguém em mente? Harry perguntou, e Ron, que estava comendo ao lado, levantou as orelhas. Ainda não, ela suspirou. Voltarei mais tarde e colocarei o formulário na parede. Ela se abaixou e saiu. Ela parece tão estressada que quase me esqueci do quadribol. Hermione disse. Talvez os capitães que acabaram de assumir o time sejam assim? Cedrico também não estava acostumado com isso no início. Harry respondeu apenas a primeira metade da declaração. Então você tem tempo. É o ano dos NOMS. E não se esqueça, você prometeu a Neville remontar o grupo de autoestudo de duelo. Hermione o lembrou disso. Eu sei. Harry murmurou. A comida na mesa clareou, e depois de alguns segundos, várias sobremesas apareceram de repente no prato. Harry pegou um donut frito com geleia e mastigou crunch, 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 enquanto olhava para a mesa dos professores. Seus olhos primeiro se concentraram em Dumbledore, que estava sentado em uma cadeira dourada de encosto alto no centro da longa mesa, vestindo um manto roxo escuro coberto de estrelas prateadas com chapéu e luvas combinando, parecendo o vocalista de uma banda que tinha entrado no lugar errado. À sua esquerda e à direita estavam a professora Amy McGonagall e Snape respectivamente. A professora Amy McGonagall está experimentando uma espécie de morangos frescos regados com molho. Pela expressão dela não parece ser do seu gosto, Snape. Por outro lado, Sam cerrou os olhos em resposta às perguntas de Dumbledore, seus lábios mal abertos e fechados, e entre o professor Flitwick e a professora Sprout, Sirius e o professor App estão sentados. Curiosamente, Sirius também desistiu de comer cedo e cutucou as frutas do bolo de mirtilo com o garfo, entediado. Quanto ao professor App, Félix olhou para o teto, que parecia igual ao ambiente externo, mas muito mais claro que nos anos anteriores. Ele e Sirius na verdade chegaram à escola mais cedo do que os alunos de Hogwarts. Só que Madame Pomfrey demorou muito para fazer um check, a completo em Sirius. Nas palavras de Madame Pomfrey, a abordagem de Félix é bastante grosseira e pouco profissional. Se não for tratada a tempo pode infeccionar e infeccionar em alguns dias. Enquanto ela limpava novamente a ferida, Félix conversou com o apressado Dumbledore. Quem entregou a mensagem para você foi Severus. Ele disse em um tom definido. Eu sabia que você poderia adivinhar. Dumbledore disse com um sorriso. Eu também sei. Félix disse lentamente que também foi Severus quem revelou o paradeiro de Bones a Voldemort, já que Sirius mencionou isso na reunião e foi ouvido por ele. Dumbledore ficou em silêncio por um momento. Você está certo. Era realmente necessário fazer isso. Havia 1% de chance de eu não conseguir salvar a vida deles. Na verdade, o servo mais leal de Voldemort, Bart Crouch Jr. morreu bem diante de seus olhos, disse Félix em um tom ligeiramente irritado. Eu fiz isso. Como um espião qualificado para ganhar a confiança de Voldemort, ele deve mostrar um valor único, e esse valor deve ser impossível de ser dado por outros, só assim. Voldemort o tratará de forma diferente. Dumbledore disse sem emoção. Essa não é a resposta que eu quero, Albus, e nunca pensei que você seria tão apático. Félix disse.
Obrigado por dizer isso, Félix. Dumbledore deu um pequeno sorriso e as rugas nos cantos dos olhos se alargaram. Eu certamente gostaria de poder fazer mais se pudesse, trocando minha vida pela de Voldemort. Muito econômico, de fato, se houver uma chance, não hesitarei. Esperanças de muitas pessoas foram colocadas nesta minha posição. Não posso apostar facilmente. Eu conheço Voldemort, provavelmente mais do que ele mesmo. Sem experimentar um fracasso, ele não refletirá, e Amélia sempre estará em perigo. Voldemort tem que perceber que não é fácil pegá-la, e ela pode ligar para suporte a qualquer momento. Desta vez é só você, mas da próxima vez não necessariamente. Então Voldemort desviará o olhar. Só Sirius é inocente em tudo isso, mas ele não é. Todos os membros da Ordem da Fênix deveriam estar preparados. Assim como a pessoa que você enterrou nos Comensais da Morte. Félix ergueu ligeiramente as sobrancelhas e fez um gesto de escuta. Lúcio é? Dumbledore perguntou suavemente. Pode haver mais. Como você adivinhou? Félix interrompeu. Lúcio tentou me atingir no passado, e não pensei que tirá-lo da lista do conselho seria o fim do confronto entre nós, e continuou. As reclamações contra mim diminuíram muito no ano passado, quase como se uma certa parte do conselho tivesse perdido a voz. Ou teria sido muito mais complicado durante as reuniões do conselho. Então Félix disse lentamente: se você sabia da existência de Lucius, por que ainda? Arriscou Severus? Dumbledore perguntou com um sorriso, girando os polegares enquanto fazia isso. Félix assentiu. Como eu disse, Severus tem um papel único. Ele é o maior trunfo de Voldemort, um prego no coração da Ordem da Fênix, capaz de fornecer informações sobre todos, inclusive você e eu. Félix de repente entendeu. Você valoriza mais como entregar informações a Voldemort de maneira razoável do que obtê-las dele? Dumbledore piscou. Em vez de deixar Voldemort agir de forma imprudente, prefiro que ele haja no momento que espero, da maneira que espero, mesmo que haja riscos. Posso controlá-los em uma faixa justificável. Você realmente entendeu? Um dia antes do início das aulas? Hermione perguntou, surpresa. Sim, entendi. Harry disse. Eu não posso acreditar que você conseguiu depois de ter falhado tantas vezes antes. Do que se trata, Harry? O que vocês estão falando? Ron olhou para os dois com uma expressão confusa no rosto. Não interrompa. Hermione disse, enquanto seus olhos permaneciam focados em Harry. O diretor Dumbledore recebeu uma lembrança do Sr. Slughorn. Harry olhou em volta para ver se alguém o ouviu e sussurrou para eles. Acho que envolve Voldemort ou algo semelhante, já que o diretor estava muito animado para obter essa memória. Talvez seja uma maneira de derrotar Voldemort, Hermione adivinhou. De acordo com o que você disse, aquele velho cavalheiro e o diretor Dumbledore eram colegas. O que significa que ele ensinou você sabe quem também, não foi? Ele deve saber algo sobre ele. Isso foi o que eu pensei. Harry encolheu os ombros e continuou a devorar sua comida. Comparado ao diretor Dumbledore, o Sr. Slughorn estava com um humor nada maravilhoso. Ele nos expulsou e nem mesmo respondeu positivamente à sugestão do diretor de que ele deveria se mover. Mover? O diretor Dumbledore quer que ele more em Hogwarts e continue sua pesquisa em poções. Hogsmeade ficaria bem. Sendo vizinho da Dedos de Mel, posso ver que ele ficou um pouco tentado. Harry disse casualmente. A mastigação de Hermione desacelerou. O que poderia ser? Já que é uma memória, só pode ser um pedaço do passado. Neste ponto, Dumbledore se levantou e bateu no copo e o grande salão ficou em silêncio. Bem-vindo de volta. Sei que você mal pode esperar para correr para o calor e conforto de suas colchas, mas por favor, tenha paciência um pouco mais e ouça minhas poucas palavras. Este ano temos 2 mudanças em nosso corpo docente. A primeira é a aula de trato das criaturas mágicas. Nossa guarda-caça precisa cuidar de alguns assuntos pessoais e ficará ausente por algumas semanas. Enquanto isso, a professora Grubly-Plank preencheria a vaga, então vamos dar uma chance a ela. Boas-vindas calorosas. A professora Grubly-Plank levantou-se da cadeira, acenou com a cabeça em direção aos alunos com o queixo proeminente e sentou-se enquanto o grande salão explodia em aplausos educados. A seguir apresentaremos nosso novo professor para a aula de defesa contra as artes das trevas. O professor Black tem uma vasta experiência na luta contra a magia negra e tem trabalhado como conselheiro do ministro da magia nos últimos 2 meses. Ele se juntará como membro do nosso corpo docente este ano. Sirius levantou-se alegremente e acenou para todos, antes de não conseguir se conter para não assobiar alto 2 vezes no final. A atmosfera no grande salão ganhou vida e Fred e George responderam com um assobio semelhante. Dumbledore esperou que os aplausos se acalmassem e continuou. Há algumas tentativas pequenas e interessantes que serão feitas neste ano letivo, e tenho certeza de que alguns de vocês já devem ter ouvido falar delas. E há 2 coisas que estão intimamente relacionadas a vocês. A primeira é que o exame da runa antiga será dividido em 2 partes, um exame teórico e um exame prático, e os critérios específicos de avaliação serão apresentados a você pelo professor App em sala de aula. Félix acenou com a mão preguiçosamente enquanto os alunos trocavam olhares abaixo. A segunda questão é que a escola vai incluir alguns períodos no âmbito da avaliação anual, que exige que todo aluno tenha autorização para se formar. Se houver circunstâncias especiais, você pode se inscrever com antecedência, claro. Não vou admitir um motivo tal como alergia a palavras específicas. Publicaremos os feitiços de avaliação para as diferentes séries na primeira semana de aula. Então, antes de irmos todos para a cama, vamos todos cantar a música da escola. Dumbledore disse em voz alta. O grande salão se agitou e o rosto de Félix pareceu congelar. A música da escola não será cantada todos os anos em Hogwarts. E às vezes a orquestra
orquestra estudantil será arranjada para cantar, mas está claro que este ano Dumbledore está bastante interessado em ser maestro. Uma longa fita dourada flutuou da ponta de sua varinha e se transformou em palavras. O diretor Dumbledore usava luvas de estrela que combinavam com suas vestes e chapéu, e segurava sua varinha enquanto agitava as mãos, como se estivesse segurando um bastão, enquanto Félix cantarolava junto com a multidão. Hogwarts, 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 Hogwarts. Ensine-nos algo por favor, quer sejamos velhos e carecas, ou jovem com feridas nos joelhos. Nossas cabeças precisam de enchimento, com algumas coisas interessantes. Após o final do refrão, Dumbledore enxugou os olhos emocionado. A música sempre move as pessoas. Ok, agora todos podem voltar para seus dormitórios e os monitores, por favor, levem os calouros para seus quartos. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.